2v1, começando mais um programa aqui com o Butcher, eu sou a Sarah Lynn. E assim, o programa de hoje, ele é pra lá de especial, né? Especialzão, tenho certeza que a Sarah Lynn estava extremamente ansiosa, não só porque ela me falou algumas vezes que ela estava extremamente ansiosa, mas porque, obviamente, a convidada pede uma certa ansiedade. Nós temos aqui ninguém menos do que simplesmente a maior apresentadora da América Latina. Uma das maiores do mundo de esportes, Nive Stefan! Gente, que apresentação linda! Que maravilhoso vocês! Vou colocar vocês num potinho e levar pra casa. Amei, tô feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. O dela pode ser um potinho, o meu vai ter que ser um potão, que É eu verdade. sou um pouquinho mais alta, né? Não tem jeito. Mas é isso aí. Obviamente, temos novamente o apoio da Natura para este episódio. Natura, que como vocês bem sabem, também ajudou a gente, mandou a gente pra Coreia para cobrir o Mundial de LoL. Sarah Lynn estava na Coreia. Foi durante... Quantos? 2 semanas? 2 semanas. Duas e semanas. eu não sei se eu já falei em alguns episódios passados, mas pra quem não viu ainda, ou pra quem já sabe, eu vi o Faker. Eu cheguei a ver o Faker. Mas você ganhou o PDL depois de ver o Faker? Então, fiz o bootcamp falta jogar reverso. Ranked. Se você cumprimentou ele, aí você já ganhou o PDL. Essa é a regra. Eu respirei o mesmo ar, conta. Conta, deve contar. Inclusive, já vou puxar esse assunto porque, Nive, você foi no Esports Awards de 2019? De 2019. 19. E também fui no... Aí eu acho que 2020 foi online, aí eu fui no 2021 também. Mas o que você foi finalista, Isso, foi foi de 2019. E aí depois eles me chamaram pra apresentar. 2020 você virou a embaixadora, né, do Esports Awards para América Latina, e 2021 você foi uma das apresentadoras. Foi, exatamente. Cara, assim, a gente tá falando de Faker e tudo mais, você viu, conviveu ali com as maiores figuras. Ali chegou uma hora que bateu pra você de tipo, pô, aqui acho que eu conquistei, tipo, aqui acho que foi onde eu ganhei mesmo. É muito doido, assim, porque de uma certa forma eu ainda tenho... Vai parecer que eu tô puxando o saco do meu país? Vai. Perfeito. Mas é verdade, eu ainda tenho uma relação muito mais feliz quando eu tô apresentando os eventos daqui. Porque eu já tive em evento, assim, de vários lugares do mundo. Nenhum evento mexe no nosso coração, faz a gente se arrepiar tanto quanto os eventos aqui do Brasil. Eu acho que talvez porque... Será que é porque nós somos a nação mais apaixonada do mundo? Talvez. Com certeza. Talvez, não sei. Então, assim, eu acho que realmente nada me dá tanto aquele friozinho na barriga, aquele arrepio, aquela felicidade do que um evento aqui no Brasil. Mas, claro que foi muito especial estar representando o Brasil lá. Principalmente quando eu olhei o chat e o chat era assim: Where's Nive? Where's Nive? Cadê a Nive? Sim. E eu, tipo, provavelmente... E tinha vários gringos respondendo assim: quem é Nive? Quem é Nive? Calma, que daqui a pouco vocês descobrem. Mas foi muito especial, assim, ter o apoio da galera do Brasil, assim. Eu acho que foi definitivamente a melhor parte, assim. Legal. Mas eu acho que eu acabei... Será que eu fui mal educado, Sarah Lynn, né? Eu nem deixei a Nive se apresentar direito, né? Já parti direto para uma pergunta. Nive, então, por favor, se você tinha algumas considerações iniciais antes de eu te fazer uma pergunta, atropelar toda a sua introdução, por favor, fique à vontade. Não, na realidade eu não tinha preparado absolutamente Já fomos nada. direto pro Sentei papo, né? aqui, bebi uma água, a gente começou a conversar, mas basicamente, pra quem não me conhece, eu sou apresentadora gamer há 10 anos. Esse ano é o meu ano de aniversário. 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 Trabalhando com esporte eletrônico, e é uma história, uma trajetória muito especial, porque definitivamente eu fui a primeira apresentadora a fazer o que eu faço hoje. E construí uma história muito bonita, que eu sei que abriu porta para várias meninas que estão hoje aí no cenário, então eu tenho muito orgulho disso. E não só mulheres, como homens também. E eu sempre tive uma gana muito grande de levar o esporte eletrônico para mídias tradicionais, para atrair patrocinadores, porque na época que eu comecei, gente, não tinha nada do que essa maravilha que a gente vê hoje, assim. Hoje a gente está tendo um podcast aqui patrocinado pela Natura, muito Perfeito. especial. Mas quando você pensava, assim, 10 anos atrás, a gente não tinha apoio, sabe? Então, para fazer as coisas acontecerem, para os jogadores poderem jogar. Então, foi uma história que foi construída por pessoas que amavam muito essa comunidade. Você, com certeza, é uma delas também, que já está há muitos anos no cenário, né, 12 Butch? anos. 12 anos. Então, assim, foram várias pessoas. Eu sei que eu fui uma dessas figuras também, que ajudou a que hoje a gente tenha essa visibilidade de tantas marcas apoiando esse cenário. Então, basicamente, essa é um pouco da minha história, que ela vem
junto ao crescimento do esporte eletrônico também, vem a história do meu crescimento de carreira também. Sim, perfeito. E antes de começar no esporte, você era atriz, né? Eu trabalhei como atriz quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, pra falar a verdade, faz bastante tempo. E na época, eu atuava e eu tocava percussão, então eu fazia sonoplastia em espetáculo, né? Fazia um pouquinho de tudo. Eu tinha um grupo de percussão só de mulheres. E aí a gente se apresentava de várias formas, né? Ou só com o grupo de percussão, e a gente fazia muita música regional. Minha mãe é nordestina, então a gente usava muitas músicas regionais da infância dela. E a gente começou a trabalhar nessa parte de cultura popular. E foi também uma coisa, assim, muito bacana na minha vida, porque pouco depois disso eu também comecei a dar aula de percussão numa comunidade. Depois entrei na faculdade. E aí, muitas coisas aconteceram e eu trabalhei com muitas coisas dali pra cá. Você Faculdade fez de moda, inclusive? fez faculdade de Fiz moda. faculdade de moda. Eu trabalhei com o mercado financeiro, eu trabalhei no mercado imobiliário, eu trabalhei com... Gente, eu juro que tem mais coisa, mas agora de cabeça eu não vou lembrar. Mas assim, Uma lista um pouquinho imensa. de tudo. Tentou um pouquinho de tudo. Mas você fez a AMB, né? Você fez a AMB, Fiz. você fez curso na Casper também. Fiz. Eu sou formado pela Casper. Cara, tipo, uma... E eu fiz curso no Senac também. No Senac. E eu até teve uma pergunta que você escreveu bem sobre a parada da moda, né? E do estilo tá bem presente, né? Sá? Sim. Porque, geralmente, dentro do esporte, né, a gente vê pessoas icônicas. E uma coisa que eu tenho muito fixo na minha memória é o look que você usou na BGS do ano passado. Dos Ó. tecladinhos que você fez no palco da HyperX. Tinha um dedinho seu ou era stylish? Não, era bastante meu. E também com a ajuda de uma stylist maravilhosa, que é a Débora Fusetti. Ela Ah, é é a cosmaker. Débora, sim. Foi a Débora que Aham. fez pra mim. Aham. Ela é cosmaker. Então, ela... Incrível. Eu falei pra ela, olha, eu queria fazer isso aqui. E mandei pra ela, pedi pro pessoal da HyperX pra eles... Arruma aí no cemitério de teclados de vocês, porque eu tenho certeza que deve ter. Me arruma umas teclinhas. Eles me mandaram um monte de carcaça velha que eles tinham. Aí eles me mandaram, e aí eu mandei pra ela. Eu já tinha mais ou menos a ideia do que eu queria fazer. E aí pedi pra ela fazer. E aí teve várias coisas que ela fez aí da cabeça dela, entendeu? Uhum. Então, a ideia inicial era minha, mas ela é muito criativa, então ela se virou pra fazer. Não precisei detalhar muito o que eu queria. E chega nesse final de ano que a gente tá chegando, começa essa fase de premiações e tudo mais. A gente tá falando do Sports Awards, Sim. né? E etc. Mas também temos o Prêmio Esportes Brasil, que acho que é um dos seus filhotinhos preferidos, Ai, assim, né? muito. Eu lembro dos primeiros, e aí depois se apresentou com a Fernanda, e aí foi avançando. E, cara, acho que hoje talvez seja um dos seus filhotes mais queridos, assim. Sim, com certeza. Esse é o meu 7º ano apresentando o Prêmio Esporte Brasil. Caramba. E olha, eu vou dar um mini, assim, bem mini spoiler, que a pessoa que vai apresentar comigo esse ano... Com o que você já apresentou? Eu apresentei o primeiro ano com o Felipe Andreoli, com a Fernanda Gentil, com o EV Marques, Aí. com o Lucas Gutierrez, com a Bárbara Coelho, com a Ana Clara. E agora esse ano vai ser com... Tan, 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 tan. Descubram. Caraca, bom, é um hall de galera parruda, né? Muito, muito incrível. Mas e quando você chega assim pra... Porque você falou, né? Sempre foi um dos seus, como é que fala, objetivos, trazer uma mídia tradicional para junto dos esportes, né? Isso é uma coisa que tem acontecido cada vez mais, né? Não só com mídias tradicionais de imprensa mesmo, mas como a gente falou, né? Marcas não endêmicas e etc. E eu acho que você talvez seja a pessoa que melhor faz isso, tanto em mídia quanto em, tipo, cara, patrocinador, Sim. quanto em público, saca? Você arrasta todas essas gamas de coisas ao redor de esportes para esportes. Você sente um pouco esse peso? Você acha que falta mais pessoas, tipo... Você fica preocupado de monopolizar, vamos dizer assim, alguma parte desses conteúdos? Você acha que precisa de mais pessoas assim? Eu não sinto nenhuma necessidade de monopolizar, mas eu acho que hoje em dia a gente já chegou num patamar que talvez já não precise mais tanto. Sim. Quando eu falo, assim, das mídias tradicionais, hoje em dia, o que é a mídia tradicional? Hoje em dia, eu já acho que Twitch é mídia tradicional também. Entendeu? Se você for pensar o que é a mídia mais consumida. Então, hoje em dia, eu já não vejo mais tanto essa necessidade. Mas naquela época, quando eu tô falando
do passado, eu tô falando assim, o primeiro piloto que eu fiz pra televisão foi em 2016. Uhum. Então, eu fiz um piloto de esporte eletrônico em 2016. O que era a comunidade É, de esporte eletrônico naquela época? porque o Globo Esporte e a ESPN começaram a cobrir em 2015, né? Depois da final do Aliens do CBLOL ali, que Sim. foi tipo, caraca, tem videogame no estádio de futebol. Aí a Sim. galera começou a prestar atenção. O que Então. tá acontecendo, né? Exato, exato. Mas ainda era uma coisa muito, Embrionária. assim... E era sempre aquelas matérias, tipo... essa comunidade Eles são os movimenta gamers. milhões, eles são os Os gamers. E aí tem aquela icônica entrevista do Gordox, que ele... Sim. E ele ganha vida jogando videogame e dando dicas. Eu amo! Tem o Brucer Neymar dos games também, né? Tipo, tem Nossa, cada sim. coisa, assim, cara. Não, tem umas coisas maravilhosas. E aí, eu tinha uma ideia de fazer um programa legal pra TV. E em 2016 eu fiz um piloto. Eu já contei essa história algumas vezes, mas eu vou contar de novo porque eu gosto dela. Porque ela foi, assim, uma coincidência muito grande na minha vida, assim. Fiz um piloto e aí eu bolei tudo como eu queria que ele fosse e tal. E eu dei o nome de eSport TV porque eu queria vender pro Sport TV. E na época não existia o eSport TV. E aí eu falei, cara, esse nome é bom. Acho que no dia que eu tive a ideia, eu falei, eu vou registrar que esse nome é Ele bom. pega pesado. Sim. E aí, quando eu fui registrar, fazia 3 meses que a Globo tinha registrado o nome. Nossa. Então, assim, eles já tinham tido a ideia, claro. Aham. Eles tiveram a ideia antes de mim. Mas, de uma certa forma, foi positivo, porque eu pensei... Se eles tiveram essa ideia, é porque eles querem trabalhar Não, com isso. estamos conectados Estamos também, conectados. né? Não é Exato. coincidência. Exato. Não é coincidência. E aí, eu fiz esse piloto. O piloto era eu e o Gordox apresentando. Chamei o Gordox pra apresentar comigo. Chamei o BRTT pra ser o convidado do programa. Chamei uma galera que trabalhava comigo lá na Max 5 pra me ajudar com o projeto, né? Sim. Com a direção, com câmera, não sei o que lá. A gente, tipo... Eu e o Gordox pagamos um pouquinho ali pra cada um que tinha, né? Porque não é como se a gente tivesse muito dinheiro naquela época, Exato. que não tinha. Exato. E aí, fizemos o piloto e mandamos pro Sport TV. Uhum. E aí, chegando lá, eles gostaram do projeto e contrataram eu e o Gordox. Mas não fizemos o projeto porque ele era um pouco ambicioso, digamos assim. Ele era um projeto que provavelmente ia ficar um pouco caro pra fazer. Porque... Se eles só estavam molhando o pezinho, então eles queriam uma coisa... Vamos primeiro testar. safe, né? Vamos começar. Até porque eles começaram meio assim, retransmitindo alguns jogos e tal. Primeiro foi isso, licenciamento de produto lá. Então, eles começaram primeiramente mostrando alguns jogos lá, fazendo algumas matérias. E aí, eles começam a fazer conteúdo de esporte eletrônico pra internet, pro YouTube. Então, pro eSport TV. Depois, fomos pro Sport TV. E depois, eu comecei a ter um quadro de esporte eletrônico na Globo, no Esporte Espetacular. Sim. E isso foi em 2018, acho. 2017. Sim. Agora eu já não lembro mais. Mas foi assim, na época, pro que era o esporte eletrônico na época, pra dificuldade que a gente tinha ainda de ir atrás de marca. Foi muito legal, entendeu? Eu lembro muito que naquela época você entrava em, tipo, matéria do eSport TV ou do GE sobre esportes, e na seção de comentários sempre tinha uns tiozão, tipo, mas isso aí não é esporte, não sei o quê. É um joguinho. E tipo, cara, passou um tempo, acho que até eles notaram que, tipo, cara, eu querendo ou não, esse negócio faz parte, tá ligado? Então Sim. você entra e ninguém tá criticando, tipo, cobertura de esportes. Se você tem, tipo, uma coisa muito bombástica que aconteceu, tá na capa do Globo Esporte, entendeu? Tipo, vai tá lá, saca? Independente Sim. das pessoas quererem ou não. E aí, só mais uma pergunta pra você, Nive, em relação a isso. Antes eu tinha muito... Quando, né, naquela época, 2015, 2016, eu achava muito que a gente de esportes estar na TV, ele era quase como uma validação do que a gente tá fazendo. Mas era. Faz sucesso, né? Tipo, a gente tá fazendo certo. Então, estar na TV é uma validação. E aí, hoje em dia, eu não acho que é uma validação. Mas esse é o meu ponto da diferença de hoje em dia. Ó, você tá cheio de camiseta aqui. Olha as marcas que estão envolvidas nisso. Sim. Olha a quantidade de marca. Sim. Essas marcas, elas não estavam envolvidas naquela época. Sim. Porque quando você tentava falar com o CEO da empresa de que valia a pena investir em esporte eletrônico, ninguém acreditava. Sim. Entendeu? Então, sim, naquela época, ter uma mídia tradicional envolvida nisso era, sim, uma validação. Era uma validação e não pra gente saber que o nosso trabalho está sendo bem feito. Não, para que as marcas viessem investir na gente. Porque as marcas investirem nesse universo, a gente tinha tudo. A gente tinha audiência, a gente tinha uma comunidade apaixonada, engajada, uma comunidade muito boa a ser trabalhada. É uma comunidade que engaja que consome.
Sim. Porque até quando você fala de um esporte eletrônico que você precisa de um bom computador para jogar, não é é uma comunidade que consome. Então, você tem tudo que envolve uma marca, mas você ainda não tinha a validação. Você tinha ainda muitas pessoas que falavam, mas isso aí, vou investir nisso, não sei o que Sim. lá. Não fazia muito sentido. E hoje em dia, a gente já... Por isso que eu falo que hoje em dia, eu já não vejo mais essa necessidade. Mas naquela época, realmente fazia diferença. Porque assim, quando a gente começou a organizar os campeonatinhos, né? Comecei organizando campeonatinho de esporte eletrônico. E a gente queria fazer os campeonatos, o máximo que a gente conseguia pegar de dinheiro para organizar o campeonato, porque custava dinheiro, era ir nas publicadoras. A gente ia Sim. na publicadora e falava, eu quero fazer um campeonato do seu jogo. E aí eles falavam, beleza, vou pagar aqui a premiação e um pouquinho mais. Não sobrava nada de Quase dinheiro uma pra ajuda gente. de custo. A gente pagava só a premiação e a operação. Não sobrava dinheiro. Sim. Só que o jogador profissional, ele estava trabalhando, estudando, e durante a madrugada ele tava tendo tempo para Não era estudar, profissional, entendeu? era tipo semi-profissional / amador quase. Exato, às vezes. ele não tinha tempo para treinar, porque Uhum. ele estava trabalhando. Ele não conseguia vestir uma camisa de um time que fosse chancelado de tantas marcas, entendeu? Isso não acontecia. Então era muito difícil, você tinha muita dificuldade, você tinha muita evasão de jogador até nos campeonatos. Sim. E para eles queriam muito conseguir jogar e ter uma premiação decente. E a gente queria muito conseguir dar uma premiação decente. Então quando eu falo sobre isso, sobre o investimento, é porque você tem que pensar no ecossistema da coisa, entendeu? Sim. Então quando você pensa em todo esse ecossistema, não existia dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem gente que consegue. A pessoa tem que trabalhar o dia todo, ela não consegue treinar. Sim. Você imagina um jogador que fica 8 horas por dia hoje treinando para estar num alto nível. Como que ele faria antigamente se ele tivesse que ficar trabalhando também 8 horas ao dia e treinar 8 horas ao dia? Não dá. Hoje em dia, esse é o trabalho dele. Sim. Hoje em dia, ele é pago para treinar. E assim, você tem esse ecossistema de um esporte realmente acontecendo hoje em dia. Mas para isso acontecer, a gente precisava de marcas. E essa é que era a dificuldade, porque o máximo que a gente conseguia eram marcas que já eram envolvidas em, por exemplo, marcas de componentes, de hardware. Você não conseguia muito mais do que isso, era o máximo. Periférico, às vezes, tipo, cara, De muito periférico. jogador era pago com periférico lá atrás, tá ligado? Tipo, Era a época tinha do um suco, um salário. salgado e um headset. Cara, saca? Tipo, eu já narrei Go for LOL 14 horas narrando e não ganhei nada, sacou? E os caras jogando sábado e domingo, tipo, 20 horas de jogo pra ganhar R$50. Sim. Tá ligado? Tipo, isso é muito o embrião, assim, do esportes. Mas acho que isso Só que explica... como que a gente vai tipo, lutar contra o mundo todo Uhum. desse jeito? Sim. Então, para você ter um Não é esporte de sustentável. alto... Você ter Não. um esporte de alto nível no Brasil, você precisava mudar isso daí. Uhum. E hoje em dia, a gente conseguiu mudar essa realidade. E Sim. mesmo assim foi muito atrasado se comparado a outras regiões, né? Tipo, para marcas chegarem, acreditarem, botarem fé que realmente nosso Sim. cenário tinha potencial para crescer e estava acontecendo comparado a outras regiões, demorou muito. Eu vejo muito numa questão de, tipo assim, cara, muitas pessoas, e a grande maioria que trabalhou com esportes, principalmente nessa primeira leva, veio da paixão, saca? Sim. Então, não necessariamente, tipo, eu lembro quando eu tava na Riot, tinha galera formada em fisioterapia, tinha galera formada em química, tá ligado? E, tipo, a Lelis, você conhece a Lelis, né, Sim. da Riot? Tipo, é formada em química, tá ligado? Tipo, ela é, tipo, há 12, 13 anos a gerente de influencers e várias coisas lá da Riot, super foda, assim. Então, Maravilhosa. é uma galera que iniciou muito da paixão. E a paixão carregou o Brasil por muito Sim. tempo foi a paixão e a consumo das torcidas e tudo mais que levou a essa validação, né? Porque Fez acontecer, né? exato, porque sei lá, sem a paixão do torcedor, a Riot não saberia que poderia fazer um evento no Allianz. Com certeza. Sim. Tá ligado? Tipo, pô, vou colocar 13 mil ingressos à venda, não vai vender, tá ligado? Tipo, ó, vai. Vai, E aí confia. vai trazendo, vai rodando essa máquina, né? Então, Mas a própria Riot, ela também, assim, para fazer um campeonato daquele, também precisa de patrocínio, também Sim. precisa de exato. apoio. Como é que fala? A paixão dos fãs também não necessariamente faz o business ser viável, né? Sim, Tipo assim. com certeza. Então, Sim. tudo, para esse ecossistema funcionar, precisava de marcas. E as marcas estavam perdendo espaço, perdendo Sim. uma oportunidade gigantesca. Porque é uma oportunidade muito grande trabalhar nesse universo. Então, enquanto elas ainda não estavam investindo nesse universo, elas só estavam perdendo uma janela de oportunidade muito boa. Eu lembro que quando o Corinthians entrou no LoL, eu fui lá no Parque São Jorge. Você é corintiana? Não. Não? Você é? Eu sou palmeirense, mas é por causa do meu Palmeirense. pai. Eu Aham. não sou muito... Eu acho que depois do esporte eletrônico,
eu fiquei muito essa pessoa de que eu não tenho um time. Porque Cara, querendo ou não, eu essa é como minha uma visão, apresentadora, eu não posso ter um time, né? Sim. Então, Sim. até hoje eu tenho muito isso. Eu não tenho um time. Mas quando eu era criança, eu sempre torci pro Palmeiras porque meu pai ficava feliz quando o Palmeiras Perfeito, ganhava. perfeito. Enfim, eu sou corintiano, fui lá no Parque São Jorge para quando o Corinthians entrou no League of Legends. E aí eu lembro que alguém perguntou pro diretor de marketing do Corinthians, tá, mas por quê? Porque era um cara de um veículo tradicional, falou, tá, mas por quê? Videogame. Sim. Aí o diretor respondeu, cara, eu entrei numa publicação que a gente fez no nosso Facebook a respeito de esportes eletrônicos. E um pai comentou, cara, eu não gosto de videogame, meu filho não gosta de futebol. Mas graças a esse time que vocês estão criando, eu tenho algo pra falar com meu filho. Que é a união do Corinthians, do futebol com o Corinthians Esportes. Os dois são Corinthians, então o pai agora consegue falar de Corinthians com o filho. Saca? Especial, A né? paixão do clube, né? Pela paixão do jogo. Exato, saca? E eu acho que isso fez com que as marcas e que clubes de esporte, de esportes tradicionais, Sim. entendessem que, cara, tem uma população aqui, tem uma comunidade imensa que vocês não vão impactar de formas tradicionais, ou com esportes tradicionais, ou com coisas assim. Então, Com assuntos tradicionais. exato, saca? E é o que as marcas veem hoje em dia, né? Cara, tem todo um público que... A galera que tinha 15 anos lá atrás, quando a gente começou em esportes, hoje em dia tem 25. Os caras consomem, eles lembram das marcas, tá ligado? Sim. Então, acompanhar essa história é muito foda, né? Sim, com certeza. E eu acho que não só isso, como até essas pessoas, por exemplo, que estavam 10 anos atrás, Uhum. que tinham seus 20 e poucos anos, agora elas podem ter os seus 30 e poucos, quase 40, elas já podem estar numa sendo CEO de uma empresa e hoje está investindo no esporte Exato, é eletrônico. verdade. Então, Sim. foi uma mudança geracional que a gente teve também desses 10 anos pra cá. Muita Sim. coisa mudou, né, no esporte eletrônico. Pra caramba. Saralin, lembro que você estava muito ansiosa porque a Sá, nosso talent aqui do Mais Esportes, né? Vive querendo apresentar todos os conteúdos, tá participando pelas primeiras vezes do 2v1. Sim. E quer exemplo maior que a Nive, né? Pra essa parte de Grande apresentação. inspiração. Quando eu acompanhava o cenário de longe, né? Era só consumidora, não produzia nada, eu via. Você falava, meu Deus, a Nive, gente, que Ai, inspiração. que linda. Você, a Diana também, pessoas que fizeram muito pelo cenário no começo e tancaram muita coisa, né? Sim. Porque, o cenário no Brasil, ele já foi complexo. Aí, pra gente que é mulher, é mais complexo ainda. Com certeza. Ainda continua sendo complexo, né? Mas foi um debate que você teve muito que liderar, né? Muito, muito. Mas eu acho que a parte maravilhosa é que hoje em dia eu já não sinto mais a necessidade de falar tanto sobre isso. Sim. Porque eu sinto que a gente já quebrou uma barreira muito grande ali. E que hoje em dia, cada vez mais a gente está tendo uma mudança. Você já tá tendo cada vez mais mulheres em várias posições dentro desse universo, né? Você tem mulheres narrando, mulheres comentando, mulheres sendo analistas. Semana passada a gente recebeu a Roberta, CEO do MIBR. Maravilhosa. Um amor de Maravilhosa. pessoa. Incrível. Também ela é uma mulher, assim, de muita inspiração também, muito inspiracional. Ela é cheia de iniciativas dentro do cenário. Sim. Então, uma mulher que ajudou muito várias coisas a acontecerem dentro do cenário do esporte eletrônico. Então, a gente cada vez mais tá tendo essas figuras que agora é só uma questão de tempo, até cada vez mais a gente ter mulheres também competindo mais profissionalmente de igual para igual com homens. É uma questão de tempo e de geração. Daqui a, no máximo, 10 anos, a gente vai estar falando assim, nossa, mas já foi diferente disso? Tenho certeza, bota minha mão no fogo. Pode escrever. Vou voltar aqui daqui a 10 anos para falar isso pra vocês. Falar, não disse? Não disse? Era uma das perguntas que eu ia te fazer. Você acompanhou o cenário desde que ele era um bebê, quando tudo era mato. Sim, E como você enxerga, o futuro dele? Porque agora a gente tá no auge sim. de tudo que já aconteceu. A gente tem investimento, tem mais pessoas aparecendo, tem mais jogadores, tem marcas, né, botando credibilidade na gente. E quem vê de fora também, né, tá começando a entender que realmente é um trabalho, que não é só um jogo, que não é uma brincadeira da nossa parte. Como você enxerga, o futuro? Eu enxergo a famosa frase, foguete não tem ré. Eu acho que a gente cada vez mais... hoje, quando você pergunta para um jovem, uma criança, às vezes a pessoa se pergunta, o que você quer ser quando crescer? Sim. Quantas pessoas já não respondem, eu quero ser um jogador profissional, eu quero ser um narrador, eu quero ser um caster. Isso mudou muito. Se você perguntava para uma pessoa 10 anos atrás o que ela queria ser, era quase impossível a pessoa responder que ela queria fazer isso. Porque eu, por exemplo, quando eu comecei a apresentar,
como não era algo que existia de fato, comecei como um hobby, como algo assim, a gente queria fazer os campeonatos, não sei o que lá, queria fazer acontecer. Eu tinha terminado a faculdade, então tava assim uma lacuna na minha agenda, né? Porque quando você tá na época de trabalho e faculdade, você fica... Nossa Você senhora. fica acostumado a dormir 4 horas por noite e é tá tudo suficiente, e tá tudo bem. Então, eu acho que sobrou um tempo na minha vida, né? Eu trabalhava ainda de manhã até final da tarde. E aí, durante a noite, o que eu faço agora? Aí eu tinha que arrumar um grande hobby pra fazer. Então, foi na época que eu voltei a me aproximar de game, de esporte eletrônico, porque eu já fazia pelo menos 4 anos... Ai, obrigada. Fazia ali 4 anos que eu quase não jogava, né? Porque durante a época da faculdade eu não tive tempo pra isso. Então, foi uma coisa assim que a gente foi fazendo acontecer ali. E ninguém que tava lá, por mais que tivesse com vontade de fazer aquilo, ninguém imaginava, isso daqui vai ser a minha profissão. Sim. Era muito raro. No máximo era ali, tipo, você é jornalista. Né, Becker? Eu fico muito me perguntando porque, cara, tipo, você vê... Eu lembro que no começo do cenário tinha... Nem a Shox, né? Tipo, mal tinha começado a carreira. Sim. Nive mal tinha começado a carreira. Acho que a única que eu lembro é a Rachel Seltzer. A Naomi Kyle. Foi uma das primeiras, né? A Naomi Kyle. Cara, e são muito poucas seguras, só que, tipo... E ainda assim, às vezes era de um consumo difícil, porque a gente tá falando de uma época agora que a gente tem Twitch e tem... Cara, na época tinha, tipo, Justin TV, tinha Owned, e era difícil, às vezes, conseguir acessar, consumir esse conteúdo ao vivo, assim, de campeonatos e esportes, etc. Então, tipo, é o que você tava falando. Hoje em dia, se alguém quer ser prestadora, olha pra Nívia. Eu tenho 15 anos, eu quero ser jogador profissional. Posso chegar pro meu pai e falar, pai, olha o BRTT, sabe? Tipo, Sim. um dos maiores exemplos. Olha o Fallen, olha, sabe, tipo, várias figuras pra você olhar. Cara, naquela época eu não tinha como chegar pro seu pai. Esse é um case de sucesso, de uma Não tinha pessoa um que vive exemplo, disso, né? tá ligado? Não tinha, até porque por mais que você tivesse alguns jogadores que, inclusive, já tinham jogado campeonatos mundiais, já tinha Um títulos Kogu da mundiais. vida, tá ligado? Exato. No CS a gente já tinha títulos mundiais. Você ainda não tinha uma história de sucesso, né? Quando você fala de carreira e tudo. Tipo, o cara conquistou o Mundial, só que, tipo, mensalmente o cara não tem um sustento. Tipo, não é uma Sim. vida, tá ligado? Tipo, nisso. E Então, batalha. Desculpa te cortar. Não, relaxa. Nessa transição de, tipo, de tá começando a trabalhar com esporte, né? Nas lacunas da agenda. Tipo, quando você falou pros seus pais que eu vou trabalhar com esporte, tipo, eu decidi, cravei meu pé aqui, que é o que eu quero como carreira. Teve um apoio deles, eles também ficaram meio assim, tipo, filha, isso é jogo, você tem certeza? Cara, isso foi a coisa mais fácil da minha vida, porque eu já tinha terminado a faculdade. Sim. Já trabalhava, eu era coordenadora na minha área, né? Trabalhava com moda. Então, assim, eu já tinha passado por todas aquelas etapas de estágio, tal. E eu já tinha mudado efetivamente de vida, assim. E quando eu falo mudado de vida, eu falo de sair de uma condição de fome mesmo, assim, durante a minha adolescência, que foi uma época muito difícil, assim, que o meu pai sofreu um acidente, a gente não tinha mais pensão, a gente tinha que... Enfim, minha mãe tinha 4 filhos para criar e sustentar sozinha. Então, eu saí de uma situação muito árdua mesmo. Eu consegui uma bolsa integral na faculdade, comecei a estudar, a trabalhar e tudo. Comecei a trabalhar com 15 anos. Então, depois da minha faculdade, eu já estava numa situação estável de vida. Eu já morava sozinha, eu já tinha comprado meu carro. Pô, eu tinha saído de uma situação que eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus para ir para escola. E eu já tinha meu carro, já tinha minha estrutura, já ajudava minha mãe financeiramente. Então, quando eu falei para minha mãe, cara, isso daqui tá começando a acontecer, foi depois de quase 2 anos que eu já estava trabalhando com esporte eletrônico. Então, no começo, foi como eu disse, eu trabalhava durante a noite e com esporte eletrônico e durante o dia com moda. Então, eu já estava num momento profissional que eu poderia largar o meu emprego e que eu já tinha uma reserva de emergência. Que podia arriscar, né? Que eu podia arriscar, porque foi assim... eu já tava numa situação muito insustentável no meu trabalho também. Sabe? Nossa, uau. Muitas coisas, assim. Eu sofri muitos abusos psicológicos da minha chefe. E padrão, infelizmente, né? Que mais tem aqui no Brasil é isso. No corporativo. E talvez no mundo todo, né? Não sei, mas E no mundo falando da pelo moda Brasil... também é complexo, né? Nossa, a quantidade de coisa que eu ouvi, você não faz ideia. Mas, enfim. E aí, eu já tava, assim, numa situação muito insustentável, que eu já queria trocar de emprego. Já tava muito difícil pra mim. E aí,
num dia de noite, enquanto a minha chefe me ligava e me xingava, eu falei, cara, quer saber? Vou sair e tal, beleza, tamo junto, um beijo. Não xinguei ela como deveria, mas enfim. E É adulta. fui uma adulta. E aí saí de lá e falei, cara, agora é isso. Vou me dedicar pra isso aqui durante os meses que eu tenho em reserva de emergência, senão vou ter que começar a correr atrás de um emprego. Uhum. Então foi muito fácil, assim, não foi uma coisa complexa de explicar. Eu já morava sozinha, entendeu? Eu já não tinha mais que dar muita justificativa pra minha mãe, né? Sim. Mas você... Porque assim, às vezes quando o cara quer... A pessoa quer virar pro player, ele chega pros pais e fala, me dá 1 ano pra me provar. Você se colocou um limite assim, tipo, ou foi um limite financeiro? Foi um limite financeiro. Ah, entendi. Foi, porque, querendo ou não, eu já pagava minhas contas. Sim. Então, eu tinha que ter um limite ali Uhum. do quanto... Eu tinha um limite... Eu sempre fui muito organizada. Não sempre. No início da minha faculdade não era tanto, mas eu fui muito organizada com dinheiro, principalmente depois da faculdade, porque, nossa, durante a faculdade foi muito difícil, que eu tinha... Eu tinha mini TCC todo semestre na faculdade. Olha, se você quer fazer faculdade de moda, eu já vou te avisar, não é barato. Mesmo que você não pague mensalidade, que nem eu não pagava, mesmo assim é caro pra caramba. Sim. Esses mini TCCs, o TCC no final do ano. Meu TCC eu gastei um carro popular, sem brincadeira. Não um carro popular de hoje em dia, porque o carro popular de hoje em dia... Não é popular. não é mais popular. Só é carro. Só é carro, exato. Então, assim, na época foi muito difícil financeiramente. Então, eu tive que ser muito regrada e organizada pra pagar tudo que eu tava devendo, não sei o que lá, comprar meu carro, me organizar. E aí, eu tinha um dinheirinho guardado. E aí, eu falei, beleza, eu tenho X meses aqui que eu consigo. Não lembro quantos eram, mas era pelo menos uns 6. Que eu consigo tentar investir aqui nisso. E foi o tempo que eu comecei a me coçar mesmo. Que eu comecei a correr atrás de coisa. E foi muito... Assim, os planetas se alinharam muito, cara. Eu falo que eu tive muita sorte, porque eu realmente foi num momento muito bom que tudo aconteceu. Que aí foi na época eu apresentava pra GameWise, que era onde a gente organizava esses campeonatos. E aí começou a crescer muito os nossos campeonatos. E aí a gente começou a fazer os campeonatos junto com a X5. E aí foi muito legal, assim. Foi tudo muito unido pra eu começar a ter mais campeonatos. Em pouco tempo, nossos campeonatos, você tem uma noção, a gente chegou a fazer campeonato de LoL que teve 1.024 equipes inscritas. Assim, esse nível. Caraca. É Gente, muito time. Pra 2014, sabe? Era muito time. Sim. Era muito time. Então, assim, os nossos campeonatos começaram a fazer muito sucesso. Porque a gente tinha um diferencial que os campeonatos ainda não tinham. Que era essa questão de eu apresentar, de eu fazer as entrevistas pós-jogo com os jogadores. Então, a gente queria trazer essa parte mais de entretenimento nos campeonatos. Então, o nosso campeonato, ele era mais legal mesmo, assim. Então, a gente... Uma dinâmica ali diferente, né? Então, assim, foi uma época de crescimento também, né? Foi na época que, pouco depois, o CBLOL começou a fazer por conta própria, né? A Riot começou a fazer por conta 2015. própria o CBLOL. Exato. E aí, na época, antes disso, a X5 que fazia, né? Sim. Então, foi bom, porque aí, naquela época, a gente se uniu com a X5, porque a X5 ficou em maus lençóis, porque a gente já começou a pegar vários campeonatos. E aí, eles perderam o CBLOL. E aí, a gente uniu com eles. Quando a gente uniu com eles, aí a gente começou a fazer campeonatos de tudo quanto era jogo. E aí, a gente teve o lançamento de vários jogos naquela época, né? E... Um dos seus primeiros foi Rainbow Six, não foi? Não. Não? Rainbow Six foi bem depois. Porque Rainbow eu lembro, eu não sei porque eu conecto você muito com Rainbow Mas Six, é porque cara. o Rainbow Six eu fiz desde que lançou. Ah, é isso. Isso, eu fiz desde que lançou o Rainbow Six. Mas Rainbow Six, se eu não me 18? engano, foi... Não, 2016. Se eu não me engano, o primeiro campeonato que eu apresentei de Rainbow Six foi 2016. Foram os primeiros campeonatos. Então, ou foi 2015, não, acho que foi 2016, tenho quase certeza. Não me falha a memória. Mas assim, e aí eu apresentei todos os primeiros. Eu apresentei tanto o final de Elite Six quanto a Brasil Game League de Rainbow Six. E depois o Brasileirão de Rainbow Six e Mundial de Rainbow Six. Fiz a Pro League, o Mundial que teve aqui no Rio de Janeiro. Fiz um monte de eventos de Rainbow Six. Por isso. Mas no começo, lá em 2013, 2014... eu comecei com FPS menores, tipo... Crossfire... Até antes disso, tipo, Warface, Sudden Attack... Nossa Senhora. Tinha muito mais, tá? Mas o Crossfire, Point Blank...
A gente fez até World of Tanks. A gente fez FIFA World. Você lembra o que era o FIFA World? Era um FIFA online. Nossa Na senhora. época, que era de PC. Nicho do nicho do nicho. A né, gente fez cara? muita coisa. Uhum. Tipo, World of Tanks, que hoje em dia é grande o jogo, Sim. mas ele não tem muito competitivo até onde eu sei. Hoje em dia, Uhum. pelo menos, eu nunca mais vi. Mas a gente fez na época. Aí a gente fez o Smite quando lançou também. Smite. Uhum. A gente fez assim, aí a gente fez League of Legends. Putz. Aí fizemos tudo. Na realidade, eu já trabalhei com todos os jogos competitivos da atualidade, eu já fiz. E que não são mais da atualidade, que também não existem mais. Mas eu fico muito... pode falar, E Sam. desses várias que você já fez, qual foi a sua favorita? Eu não o gosto porquê? de responder essa pergunta. É que nem qual time você torce, É, né? exato. Todos têm um lugarzinho no coração. Exato. Mas eu acho que eu posso nomear 2 como do meu coração, assim, porque foram os que eu talvez tenha feito mais coisas e mais coisas grandiosas, que foi tanto o Rainbow Six quanto o Counter-Strike. Primeiro porque Counter-Strike foi o jogo da minha adolescência, né? Já começa por aí. E o Rainbow Six é porque também é essa coisa do filhinho, né? Porque eu fiz ele Sim. desde o começo do jogo, tudo. Fiz muita coisa do jogo. Então, assim, tem um carinho muito grande, tem uma comunidade muito grande do jogo. Mas, no final das contas, assim, a parte legal é que no final das contas, eu também não posso escolher um, porque eu tenho, no final das contas, audiência de tudo quanto é jogo. Porque eu já Exato. apresentei um pouco de tudo. Então, quando você pega assim, eu preciso fazer uma pesquisa de campo pra saber a galera que me segue, o que eles jogam, porque eu não sei, É entendeu? uma pesquisa demográfica, um IBGE, assim, da Nive. Game Jam. Exato. Que eu não faço a Nive GE. menor ideia, assim, no final das contas. Mas é uma coisa curiosa, né? Porque e você citou CS, eu ia perguntar especificamente sobre CS, porque você foi apresentadora do Major no ano passado, Sim. né? E que é exemplo maior de paixão brasileira do que Nave contra a Fúria, né? Foi foda. Enfim, a gente já chega lá, mas né, e você apresentou a IM Rio esse ano também. Também. E eu lembro que na época do CS, você deu uma entrevista e você falou: fazia um tempo que eu não fazia CS, então eu tive que estudar um pouco de novo o que estava acontecendo. E até o público estranhou um pouco, tipo, quando eu fui anunciada. Então, mas você é uma pessoa que você consegue cobrir qualquer coisa, tenho certeza que você faz parte dos seus estudos, né? Se inteirar de novo em tudo isso. Mas, cara, você é a apresentadora mais conhecida, tipo, uma das Sim. mais conhecidas do mundo, saca? Tipo, por que o público estranharia? Isso foi tipo, uma surpresa pra você? Mas Ou eu não acho tanto? que você também sentiu que o público do CS, talvez porque o Gaules, ele foi uma pessoa que trouxe muita gente pro CS, de pessoas que às vezes não acompanhavam tanto o esporte eletrônico. Então, talvez, muitas das pessoas que começaram a acompanhar o CS através do Gaules, talvez não conheciam o cenário antigamente, né? Então, sei lá, meu achismo, não fiz uma pesquisa, Sim, às vezes. fonte e voz da minha cabeça. Fonte e voz da minha cabeça, mas Perfeito. eu acho que foi um pouco disso, porque, na realidade, os meninos do CS, todos os caras raiz do CS me conhecem, porque eu já apresentei um monte de coisa com eles, Sim. inclusive quando eles não jogavam, quando eles tinham parado de jogar CS, né? Pô, imagina, a primeira vez que eu entrevistei o Fallen e os gêmeos, eles estavam jogando Crossfire. Tipo, 2013, 14, 2013 e 14. Então, Sim. e depois disso, apresentei os primeiros grandes campeonatos quando voltou a ter a era de CS de novo no Brasil. Porque Sim. a gente também Teve uma pausa. A gente teve uma pausa. Um hiato, né? A gente teve um hiato no CS, querendo ou não. E aí a gente teve esses momentos que foram muito icônicos ali em 2016. Eu apresentei um Invitational de CS em 2016. Foi um campeonato de 4 dias. Veio os meninos, na época, era Luminosity Game. Imagina, acompanhei todas as trajetórias deles, né? Então, pra mim, eu também espantei quando... Mas também faz um certo sentido, né? É que, na realidade, o que eu acho que aconteceu um pouco é que existia um casting muito grande estrangeiro, mas tinha um casting muito pequeno brasileiro. E eu acho que foi um pouco isso que aconteceu. Faltou gente. Faltou ter analistas de CS para ter, tipo, uma mesa de... Não teve uma mesa de análise brasileira, A forma sabe? de consumo mudou, né? Porque, tipo... E acho que isso foi importante do Gal, que, tipo, ele mudou muito a forma como a gente consome a stream. Né? Como a galera consumia campeonato, e principalmente no Counter-Strike, a galera trocava
tranquilamente uma mesa de análise e, tipo, analistas e apresentadores e não sei o quê, pelo Gal e a galera da tribo comentando. Só que, cara, são duas formas diferentes Eu para acho que elas conseguem coexistir E elas perfeitamente. conseguem, exato. Só que, então, essa é a pergunta, tipo, elas conseguem existir uma maneira de fazer isso? Com certeza. Eu acho que Uhum. tinha muitas lacunas ali que caberia muito bem uma mesa de análise. Uhum. E tinha a mesa de análise gringa, Sim. que tinha o Peacemaker, mas Sim. fazendo em inglês. Uhum. E a gente não tinha uma mesa de análise BR, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que, pra mim, eu acho que faltou, entendeu? Então, no final das contas, a gente tinha espaço ali para grandes especialistas do cenário, mas que eu acho que não foram contemplados. Uhum. Assim, era muito simples. O casting BR era assim, enquanto o casting gringo era assim. Uhum. Cabia mais gente no casting BR? Pra mim, cabia. Mas... Uhum. É, porque eu tava tentando entender se existia uma maneira, porque, tipo, dessa mesa, desse estilo mais tradicional que a gente tem, né, de mesa, de narrador e etc., não só coexistir, mas criar uma dinâmica com o Gal. Só Com que certeza. é complicado, porque, tipo, Gal e Baiano, a galera não quer ouvir pessoas fora dele. Eles querem ouvir A galera que é fã eles, quer ver tá ligado? eles, né? Tipo, então, eu entendo a coexistência, eu não entendo como funcionaria uma dinâmica dos dois juntos. Sim. Entendeu? E aí é mas complicado. querendo ou não, você tem o Apoca na Triboneira, sim. que eu acho que faz um pouco às vezes. Do comentarista técnico, né? Bem analista. Eu acho que justamente, né, pra isso. Então, eu acho que é essa dinâmica. Mas assim, quando eu falo que faltou no casting, eu não dou o exemplo pela Triboneira. Porque a Triboneira era uma coisa à parte, querendo Sim. ou não. Porque você tinha a Triboneira e você tinha o casting contratado da Excel. Uhum. E é no casting contratado da Excel que eu falo que faltou gente, entendeu? Entendi. É por isso que eu falo que eu achava que dava pra coexistir. Porque eram coisas diferentes, querendo ou não, né? Uhum. Eu tava lá pela Excel, eu não tava lá pela Triboneira, entendeu? Sim. Então, dentro desse casting que a Excel contratou, caberia gente, entendeu? Saquei. É esse meu ponto Uhum. do que eu acho que faltou. Mas agora, assim, voltando sobre o próprio evento em si, quanto tempo fazia que você não apresentava um campeonato, talvez daquele porte? E como é que foi, tipo, a vivência de, cara, tá lá, ver aquela emoção toda, né? E, pô, tá ali naquele momento, casa, saca? Tipo, no você Rio. tava lá no momento, saca? Cara, daquele porte é uma pergunta meio complexa pra mim, porque a gente teve pandemia nesse meio tempo. Sim. Puta, é verdade. Porque a gente teve pandemia, se for pensar, o campeonato foi ano passado, em novembro, um ano atrás, não Sim. foi? Em novembro? Foi. Se eu bem me lembro. E a gente teve, assim, a BGS do ano passado foi o meu primeiro evento que eu fui, assim, com galera desde pandemia. Foi o primeiro que eu fui, de fato, assim, que eu fiquei no meio da galera. Eu acho que antes disso, todos os outros que eu fiz, não tinha público. Inclusive, Se eu bem me lembro. Vou pausar esse assunto, porque era uma coisa que eu esqueci de que eu ia te perguntar. Porque você falou que... eu li, né, que 2019 foi o ano mais importante da sua carreira, né? E eu coloquei aqui no roteiro, só pra citar algumas das coisas que você falou, do porquê que 2019 foi o seu principal ano. Foi o maior ano da minha carreira até 2019. Até 2019. Depois disso, sim. eu já não considero mais tanto, assim. Até porque a gente teve... Pô, teve muita a coisa. pandemia. De já, um né? ano pra cá, é o que você falou. Eu apresentei tanto o Mundial quanto o IEN. Sim. Em questão de poucos meses, né? Uhum. E agora a gente tá com promessa do Pan-Americano no ano que vem, também que eu vou apresentar. Mas, tipo, você saiu de um 2019 que foi Rock in Rio, né? Apresentei o Rock in Rio pela Rock in Globo. Rio, terceira vez do PEB, você assumiu o programa de games de esporte espetacular. 2020, você inclusive entrou no casting do BBB. Do BBB. Né? Só que aí, tipo, então você veio de um ano que até então tinha sido o maior na sua carreira e a gente entra numa pandemia. Sim. Como que a pandemia te impactou antes da gente falar disso? Porque você falou que essa quebra é importante, né? Tipo, Sim. então como é que foi a pandemia pra você, assim? Tipo, de sair de um ano desses... Cara, eu vou te falar uma coisa bizarra, que eu vou parecer até leviana falando isso. A minha saúde, ela tava pedindo esse break. Se não tivesse tido a pandemia, eu teria parado de alguma forma. Porque Você não para o seu corpo foda. para por você. Exato. É uma para... Ou você parou, eu paro. Que nem o planeta fez. Ninguém quer Exato. parar, eu paro. Eu paro, Exato. exatamente. Porque foi assim, 2019 foi um ano que eu tinha que, todos os dias quando eu acordava, eu parava assim, tá, em que país eu tô? Beleza. Em que cidade eu tô?
não estou exagerando nessa minha frase. Era realmente absurdo, porque 2019 eu fiz muita coisa. Eu fui pra muito evento, eu fui Sim. pra muito campeonato. Uhum. Eu já nem me lembro mais todos, mas eu acho que, se eu não me engano, em 2019 eu fui... 2018 eu fui pra Paris, então 2019 eu fui pra Milão, fui pra... Acho que pro Canadá no início do ano. Isso, fui pro Canadá no início do ano. Fui pros Estados Unidos, pro Canadá no início do ano. Na metade do ano, se eu bem me lembro, foi quando eu fui pra Milão. E aí eu fui... Acho que eu fui pros Estados Unidos umas 3 vezes. E eu O tava... passaporte tá... Tá bem carimbado. Legal. E aí eu tava trabalhando também no Rio de Janeiro. Então Sim. eu tava no Rio toda hora, porque eu tava trabalhando com a Globo. Então eu tinha que... Sem exagero, uma semana tem 7 dias. Durante 7 dias, eu tinha uns 3 voos. Um voo de ida, um voo de volta, outro voo de ida, e depois outro voo de volta, na outra semana, voo de ida, voo de volta. E aí era... O pessoal no hotel que eu geralmente ficava, eles já deixavam uma malinha guardada pra mim. Eles já deixavam o quarto que eu gostava reservado. Nossa senhora, cara. Porque... É tipo, quando você vai num bar e o barman já te chama pelo nome, era a galera do hotel com você, né? Tipo o Nive. A galera... Eu já chegava, eles sabiam que eu gostava, assim, numa altura média, assim. Eu gostava, porque tinha uma árvore bem em frente, né? Aham. E aí não gostava de ficar acima da árvore. E nem abaixo. Eu gostava de ficar mais ou menos no quarto andar ali, Aham. que era bem em frente à árvore. E eu gostava de ficar bem em frente ao elevador, porque eu tô sempre atrasada. Uhum. Então, às vezes não ter que andar muito no corredor, eles me deixavam bem em frente ao elevador. Porque desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, vai comendo, sei lá, blá, blá. Uhum. Ficava em frente ao elevador. Então era o meu quarto já. Camarim. Era o meu quarto. E aí, fato é que em 2020 aí eu peguei um apartamento lá, né? Uhum. E aí eu tava morando de fato. Aí eu já tava com um apartamento lá no Rio de Janeiro. Isso aqui. E aí eu tava morando lá e morando cá. Tava com um apartamento lá e um apartamento aqui. Na época eu tava morando lá na Leopoldina. Uhum. Que foi onde eu falei pra você que eu cresci, né? Sim. E aí eu tava nessas, e aí parou tudo. E aí na época foi muito caos pra mim, porque o meu pai, ele sofreu um AVC. E aliás, pegar a timeline. Quando estourou, eu tava gravando um programa de auditório, bem grande. Era o Março programa de do 2020. Eu tava gravando o programa da Multishow. Era o programa da Multishow, com a Coca-Cola, de Tinha Just acabado de sair Dance. do BBB, né? Tava tipo... Ainda não tinha terminado o BBB. Eu Tava tava Ah, é fazendo... verdade. né? BBB tava no... É. Tava no meio. E foi um BBB estouradaço. Estouradaço. Foi o Foi mais do hypado, Pyong Lee, 2020, da da Thelminha, Boca Rosa. da Boca Rosa, Manu. Aí eu tava no Big Brother, e aí eu vim pra São Paulo, porque eu tava gravando esse programa do Multishow. Aí era com a Alexa, inclusive. Aí a gente tava gravando, e aí, depois da metade do programa, eles falaram: olha, a partir de amanhã não pode ter plateia no programa. Porque foi quando Nossa. teve a lei já de que não pode ter plateia, não pode ter plateia, não pode ter plateia nos programas. Porque foi como eles começaram a cercear pra tentar controlar a pandemia. Uhum. E aí a gente já teve a gravação. Aí o que a gente fez? Aliás, se eu não me engano, a partir de 2 dias depois não ia poder ter plateia, então a gente antecipou a gravação. Foi um negócio assim. Uhum. Ou o último dia não teve plateia, não lembro mais. Mas foi uma parada meio assim, que a gente ficou meio assustado, mas não sabia direito como que era. Mas aí o que eu fiz? Eu voltei pro Rio, voltei de carro, porque eu tava com medo de pegar avião, porque a gente já tava em pânico, né? Sim, sim. E aí fui pra lá de carro. E aí, quando eu fui pra lá, começou o terrorismo da galera falar que ia fechar a estrada. Não só que ia fechar aeroporto, mas que ia Puta, e fechar a você estrada. indo e vindo toda... E eu tava assim, toda semana eu ia e voltava, porque eu tava trabalhando 5 dias por semana lá no Big Brother, era bem puxado. Mas os 2 dias que sobravam, eu vinha pra São Paulo, gravava em São Paulo, porque eu tinha as minhas outras entregas e tudo, e enfim. E aí, nessa, o meu pai sofreu um AVC. E aí o povo falando, vai fechar a estrada, vai fechar a estrada, eu abandonei o Big Brother. Eu saí do programa. Porque eu tive que voltar pra São Paulo pra encontrar com meu pai, né? Pra ver meu pai. Só que aí eu voltei e meu pai já tava internado. E aí fui pro hospital. Imagina que eu podia voltar depois de ir pro hospital. A gente não tinha teste de Covid, não tinha nada, não tinha informação nenhuma. não tinha informação. Imagina que eu podia pegar e voltar pro Big Brother. A equipe estava desesperada,
pra que ninguém pegasse Covid dentro do programa, né? Sim. Sim. Olha os riscos, olha o problema. É. Né? Era muito punk. Eles estavam tentando não ter que cancelar o programa. A galera sempre falava, né? Tipo, pô, só queria ser alguém do BBB, porque eles não sabem o que tá acontecendo, eles são as únicas Sim. pessoas que não vão pegar. Só que, cara, até isso, tipo, Até pra isso receber você a não comida, pra sabia. receber não sei o quê, tudo tem que ser cuidado, porque Sim. senão eles vão Você pegar. não faz ideia como era a higienização de tudo que entrava lá. Tudo passava por uma higienização, assim, absurda. Os caras vestidos de astronauta. Eu imagino aqueles caras do Monstros S.A., sabe? De coisa toda amarela, assim, radioativo, né? E aí, vai meter a banda lá dentro. Putz, aí tem que colocar vidro pra colocar a banda Thiago lá Leifert. dentro. E aí ninguém mais podia entrar. E aí o programa costumava ter plateia também nas laterais ali do nas programa. eliminações. Não podia ter mais, nada disso podia acontecer. Tanto que eles quebraram aquela regra e falaram pra eles coisa de fora, né? Quando foi a pandemia, Sim. de tipo, mano... É o tipo de informação que não dá pra você esconder, né? É. Então, assim, foi tudo muito delicado, né? Então, aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a gravar coisa pro Big Brother da minha casa. Então, eu fiquei em São Paulo. A minha sorte é que eu tinha estrutura, né? Em Legal. casa, porque eu sempre tive, né? Uhum. De câmera profissional e não sei o que lá, e microfone. E aí, as vinhetas que eu gravava na sala da minha casa, tudo passava no comercial da Globo. Cara, assim, você tá passando, a barra de qualidade é alta, Olha, eu tá não queria ligado? falar não, Então- porque mudamos paradigmas naquela emissora. Pô, é incrível, cara. Foi muito foda. E aí eu tive que, infelizmente, não pude voltar. Não pude estar na final do Big Brother, não pude estar na festa do final. Porque, claro, prioridades, né? Sim. Sim. E na realidade foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque o meu pai veio a falecer 4 meses depois. Então, se eu não tivesse voltado, eu teria perdido os últimos meses da vida do meu pai. Então, assim, a gente fica triste por abandonar um trabalho tão importante na nossa vida, mas tem coisas que são mais importantes que trabalho, né? Pá, Sim, tem coisas que estão mais acima. Não tem Não como, tem- tipo, não escolher, né? Exato. Você chegou a pegar Covid, não? Peguei na BGS. A famosa gripe da BGS, né? Exatamente, eu peguei na BGS, não essa última, né? Na BGS Do ano passado. do ano passado. Que foi Cara, foi muito doido, porque eu tinha falado, não quero fazer meet and greet. Porque meet and greet é uma coisa muito. Assim, Ou é Avril Lavigne, né? eu não ia dar uma de Avril Lavigne. Eu sei que você Sim. vai encontrar as pessoas, todo mundo vai te abraçar, vai te dar beijo, não sei o que lá. E aí, Sim. primeira BGS pós-Covid, eu falei, cara, eu acho que eu não quero fazer meet and greet. Porque eu não quero incentivar, inclusive. Eu não quero ser uma má influência disso. Porque, no final das contas, a partir do momento que eu tô lá tirando foto com todo mundo, eu também viro agente transmissora. Gente, Exato. pessoa que venham me ver, Você né? pega na primeira pessoa, você fica 4 dias de feira, bicho. Exato. E da do ano vai passar pra passado todo foram mundo. 7 dias, né? Foram 7 dias de BGS. Foi E aí muito eu pesado. falei, não vou fazer. Porém, tinha o caminho que eu tinha de um stand até o outro. E olha Sim. que eu tava na PlayStation, que era em frente à HyperX. Uhum. Aí eu só corria de uma pra outra. Eu tinha uma rua pra atravessar só na BGS. Aham. Mas essa rua era longa. Era. Era longa. Porque, querendo ou não, você para pra tirar foto, não sei o que lá, até chegar lá. Então, assim, por mais que eu dissesse, eu não vou organizar uma fila, que eu sei que fila nesse momento é problemático, então eu não vou organizar uma aglomeração pra tirar foto comigo, mas eu também não ia rejeitar foto de absolutamente ninguém, não é do meu feitio, eu jamais faria isso. E pelo contrário, uma vez que você tá lá, que o povo vem atrás de você, você fica muito feliz. Você fica, Sim. tipo... Você já esquece, já nem tá Daí 2 pensando mais anos sem nisso. esse contato. 2 sabe? anos sem... E você que Abraçar, sempre teve beijar o contato com a povo. galera, tipo, sempre teve em evento, né? Tipo. É, cara. E geralmente, quando junta um pra tirar foto, as outras pessoas percebem, parece que liga um sinalzinho, alguém olha Perde e aí junta o bolinho. a desinibição, né? Tipo, puta, tô com vergonha. Mas se alguém já foi, Ah, já que estão ali... alguém tancou a vergonha. Aí eu vou atrás, Exato, entendeu? existe isso. É. Às vezes você tá Comportamento de passando... manada. Exato. Às vezes você tá passando, quando você tá passando com Todo pressa... mundo tá assim. Porque acontece muito de eu estar passando com pressa. Às vezes eu tô chegando, caos, porque a entrada de BGS é sempre caos. Sim. Aí você entra e o povo do stand tá desesperado, falando... Nive, você tem que entrar no palco em 2 minutos. Aí eu, beleza! Vou atravessar a BGS em 2 minutos. Cadê o botão de teletransporte? Exato. Cadê o helicóptero pra me buscar aqui? E aí você vai passando muito rápido, aí o povo percebe que você tá com pressa, né? Você liga o modo... E aí, às vezes, vem falar com você e você fala... Venha no stand comigo, porque lá no stand eu consigo tirar foto com você. Eu vou daqui a 30 minutos, eu termino minha ação de palco, eu tiro foto com você, beleza? Aí você já falando pra pessoa, porque se você parar, Aí você se lascou. lascou. Não dá nem pra esticar o pescocinho, né? Pra tirar foto. Mas se senão- você andar sem parar, aí você vai
Uhum. Aí você vai tranquilamente. Aí você vai. Mas geralmente eu faço isso quando eu tô atrasada. Quando eu não tô atrasada, quando eu tô. Tem 30 minutos pra entrar no palco. E eu vou gastar esses 30 minutos pra ir andando até o estande com tranquilidade, pra tirar foto. Porque eu já tento, ao máximo, me programar pra isso. Uhum. Porque eu já sei que vai ser assim. Uhum. Eu sei que quando eu vou tentar atravessar de um instante pro outro, eu já vou parar pra tirar foto e tudo. E ainda mais, essa BGS eu não fui todos os dias, porque eu tive que trabalhar 2 dias de BGS. Fora da BGS. Uhum. Então, nos dias que eu tava lá, imagina, eu sei que tem muita gente que fala pra mim, eu tô, não sei o que lá, X anos, pandemia, não sei o que lá, tentando tirar uma foto com você. Então, imagina, eu tento, ao máximo, sempre avisar nos meus stories aonde eu vou estar, que é pro pessoal conseguir me encontrar e conseguir tirar uma foto comigo. Sim. Você citou, né, esse começo muito difícil de pandemia assim e que foi necessário essa pausa, né? Seu corpo pedia essa pausa, você só não estava entendendo Eu ainda parei até de você ficar pausar? doente. Eu tava doente toda semana, eu parei de ficar doente. Isso é um dos principais sintomas de, tipo, cara, burnout. Burnout. O burnoutinho vindo, O assim. burnoutinho, exato. Como é que você reergueu a sua saúde mental? Eu acho que. Putz, eu tenho que ser sincera, eu fui muito privilegiada. Porque eu tava numa fase muito boa profissional. 2019 foi um ano que eu trabalhei bastante. 2020 também. Então eu tava com um bom pé de meia, eu tava organizada financeiramente. Eu pude ajudar minha família, que minha família tava. Todo mundo. Ninguém tava conseguindo trabalhar, né, por causa de pandemia. Então eu pude ajudar a segurar minha família inteira financeiramente. E eu não. Querendo ou não, eu tinha. Mesmo no meio da pandemia, eu tinha carro. Eu conseguia, tipo, num momento que tava muito complexo, eu consegui alugar um Airbnb pra ir. Porque você não. Mudar o panorama. Mudar o panorama, porque aí você não precisa encontrar pessoas, você consegue fazer isso com segurança e tudo. Então, assim, honestamente, eu não tenho muito do que reclamar. Foi uma fase que, pra mim, eu continuei trabalhando bastante, porque eu ainda tinha, como eu falei, tinha estrutura em casa, não sei o que lá. Então, eu fiquei apresentando um monte de coisa online. Apresentei um monte de coisa online. Então, honestamente, eu não tenho do que reclamar. Não tenho como falar pra vocês, nossa, foi super difícil, minha saúde mental na pandemia não foi. Pra mim, foi bom, assim. O que foi difícil foi eu perdi meu pai, eu perdi um tio também, eu perdi algumas pessoas na pandemia, assim, 2 amigos. E isso foi o mais difícil. Mas quando eu olhava a situação que tava o Brasil e a situação que eu tava, eu tinha que ser realista, que eu fui muito privilegiado, entendeu? Então, nesse momento, eu tinha que ser realista da situação. E até a situação do meu pai, como eu comentei com vocês, que meu pai sofreu um acidente quando eu tinha 12 anos, né? Sim. Então, o meu pai, ele já fazia 17 anos que ele tava lutando, sabe? Por uma melhora. Então, no final das contas, a situação já fazia tanto tempo que tava tão difícil, tão árduo pra ele. Vai preparando vocês. Querendo ou não. E aí, quando ele sofreu o acidente, o acidente vascular, né? Que é o AVC, que ele sofreu o AVC pouco tempo antes, né, da pandemia. E aí já foi uma coisa que a gente já estava muito preparado, porque no momento que ele sofreu o AVC, a gente viu ele regredir muito do que ele tinha progredido nos últimos anos, né? Meu pai chegou a ficar 2 anos e meio em coma. Caraca. Então, entre esse tempo, ele ficou, sei lá, mais de um mês em UTI. Então, esses 2 anos e meio em coma, assim, você não acha que a pessoa vai melhorar, sabe? Depois de um tempo. E ele começou a melhorar, mas ele ainda tinha muitas limitações. E a gente viu o quanto ele sofria com essas limitações. Então, ele chegou a ter muitas infecções, ele chegou a ter... Ele teve que fazer muitas cirurgias, ele teve que fazer uma cirurgia que ele tinha a perna... Ele ficou com a perna 12 centímetros mais curta do que a outra. Porque deu uma infecção no fêmur dele, porque ele não andava. Tipo, qualidade de vida. Qual que é a qualidade de vida que a pessoa tem, né? Tipo, cara, é muito delicado. E aí, depois do AVC, que a gente viu ele regredir muito depois do AVC, aí eu sinto que ele meio que desistiu, sabe? Sim. Então, na época, por mais que tenha sido muito difícil, é óbvio que nunca é fácil você perder uma pessoa assim, eu costumo dizer que existem 2 coisas, né? Às vezes a pessoa parte de uma forma repentina e é muito difícil pra quem fica, né? Sim. Mas pra quem foi, já foi, né? E pra quem fica é muito difícil, porque você não consegue entender, você não consegue associar aquela coisa de que
Ontem a pessoa tava aqui, hoje ela não tá tava de mais. boa, Ela É. tava tão bem e agora. É uma Isso fatalidade, assim. É muito difícil. Agora, quando a pessoa já faz um tempo que a pessoa tá lutando, é muito mais difícil pra ela, porque ela tá lutando há muito tempo. Mas pra quem fica, você não aguenta mais também ver a pessoa sofrer, né? É. Sim. Então, Eu acho que, tipo, tem muito dessa coisa. Meu avô ficou 7 anos de cama assim, antes de falecer, em 2007, assim. Mas é uma coisa que, tipo, às vezes por egoísmo a gente quer a pessoa. Só que, cara, tipo, pô, já tá lutando, tá ligado? Tanto tempo. Então é muito complicado, assim. Meu irmão é médico, trabalha na área da saúde, ele é pneumo ainda. Então, durante a pandemia, cara, 2 anos, ele me perguntava, pô, como é que tá seu trampo? Eu não conseguia falar de trampo com meu irmão, porque os trampos, coitado. É. né? sim. Problema de médico que trabalha nessa área, então, putz, foi complicadíssimo, assim. Mudando, assim, de assunto, ô Nive, dos gostos que você tem hoje em dia, assim, sem ser games, o que você consegue... Aonde você gasta sua energia, assim? E vou até fazer um adendo, assim, né? O Felipe, qual que foi o programa da Netflix que ele fez? Esqueci Mundo Mistério. O Mundo Mistério. E o Felipe é conhecido, né? Sim. Por, pô, fazer tanta coisa diferente, fazer tanto assunto diferente. Ele te dá umas ideias, você pira nas batatinhas que ele faz também? Tipo, os diversos gostos que ele tem e tudo mais? Eu acho que nesse aspecto, me dá umas ideias, eu não diria assim. Mas a gente conversa muito. Tanto eu Uhum. quanto ele, a gente conversa muito sobre projetos. E a gente sempre debate muito umas coisas um com o outro. E é muito interessante porque eu sinto que o Felipe, ele tem... em alguns aspectos ele é muito parecido comigo, em alguns aspectos a gente é muito diferente e às vezes a gente bate de frente muito em algumas coisas. Uhum. Mas eu sinto que isso às vezes desafia a gente, sabe? Tanto eu Sim. quanto ele. Então, às vezes a gente tem uma opinião diferente e aí a gente é muito firme nos nossos argumentos, tanto eu quanto ele, Aham. nos nossos pensamentos, assim. Então, eu acho que a gente se acostumou muito a um desafiar o outro. Saquei. Do tipo, não concordar facilmente com uma coisa que o outro fala que a gente... Cabo de guerra, assim, ou não? Exatamente por isso. É porque tem coisa que a gente discorda e pronto. Sim. E essas coisas que a gente discorda é interessante porque você deixa de viver dentro da sua própria casinha, dos seus próprios pensamentos, né? Quando você tem uma opinião. E a gente entra muito em debate, assim, com o outro. Porque, pô, os dois são muito fodas nas Sim. áreas que fazem, saca? Então eu fico... Pô, deve ser Mas talvez exatamente por isso. Porque a gente vem de áreas em que, tanto eu quanto ele, a gente teve que se provar muito. Sim. Sim. Nas nossas áreas. Então, quando a gente... Então, a gente também, às vezes, é meio cabeça dura, sabe? Com o outro. Porque eu cheguei até aqui sendo muito convicta das minhas ideias. Uhum. E ele chegou até onde ele chegou sendo muito convicto das ideias dele. Uhum. Então, eu acho que talvez um pouco por isso. Mas em relação, por exemplo, você falou de outros hobbies e coisas assim. A gente tem uma coisa que a gente gosta muito em comum, que é anime. Os dois gostam de anime. Aham. Os dois Anime otaku. e videogame a gente Aham. gosta muito. São coisas que dão até briga em casa. Sinto uma briga de anime. É tipo assim. Assistir um episódio sem eu ter Exato. assistido junto, né? Perfeito. A Exato. maior traição que há, né? Não, exato. Isso é um crime. Às vezes eu assisto, eu nem conto que eu assisti. Porque se eu contar que eu assisti, lascou. E aí um começa a esfregar, não, mas você assistiu Você aquele viu antes de sem mim? mim? Aquele Não, você mas viu. aí, por exemplo, agora eu tô doida pra assistir o final. De Jujutsu, Attack on Titan. Porque eu não quero falar os nomes, porque aí o povo vai ficar contando Ai, sim. nos Vai- puta, vai comentários, sair entendeu? amanhã, O povo vai ficar contando nos comentários. Não, no final acontece isso. E aí eu tô assim, vamos assistir? Aí a gente A começa... gente corta na edição, hein, Fê? Corta na edição. Corta na edição ali, ó, pronto. Faz um pi. Na hora que ela falar os nomes, você faz um miau. Aí a gente coloca Não, um o Pokémon, anime segredo. How I Met Your Mother, no lugar assim, ó. E aí, por exemplo, a gente para no meio e às vezes começa a assistir outros animes no meio. Sim. E não assiste o final. E aí eu fico, não, vamos voltar pra assistir? Aham. Aí ele, não, quero assistir outro. Aí eu, mas e aquele que eu tô querendo assistir o final? Vou assistir sem você, olha lá. Usa como arma, né? Eu vou assistir sem você. E a gente tem muito isso com um jogo também, que isso é meio complexo, pra falar a verdade. Aham. Porque assim, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Zelda, o Tears of the Kingdom. Tanto eu quanto ele fomos muito viciados no Breath of the Wild, mas a gente ainda não tava junto na época. Então, tudo bem, cada um jogou o seu. Sim. Quando a gente começa a namorar, a gente começa a conversar sobre o assunto, né? Sobre o jogo. E aí, quando lança o Tears of the Kingdom, eu não queria ver spoiler do jogo dele e ele não queria ver spoiler do meu. Então, a gente tava assim...
não consegue muito conversar sobre o jogo, porque eu começava a falar alguma coisa, ele lá. Puta, e é isso, E vice-versa, Sim. entendeu? Não dá pra você jogar e ele assistir e nem ele jogar você assistir, porque os dois querem jogar. E também os dois têm agenda corrida e ocupada. Então, tipo, quando um tá livre, às vezes, E pra aí eu jogar, começo o a ficar outro não, né? desesperada, porque ele já tá muito mais avançado que eu, ele vai ter spoiler pra me dar. E aí eu, para de jogar, porque Felipe, eu você quero. não tem trabalho não? Você não tem vídeo pra trabalho. fazer? No outro dia você com uma gravação pra ir, né? Exato! E aí isso acontece muito com vários jogos. E aí o que Sim. acontece? Às vezes eu pego tanto spoiler do jogo que eu acabo não jogando. E ele faz a mesma coisa. Às vezes lança o jogo, aí eu começo a jogar antes dele. Aí eu começo a jogar antes dele, aí ele acaba não jogando, porque ele já viu muita coisa no meu, Sim. ele Uhum. pegou spoiler. E eu faço a mesma coisa com ele. Então, tem alguns jogos que a gente... Baldur's Gate foi um exemplo. Ah. Baldur's Gate, ele começou a jogar, Tô louco e pra aí jogar. eu já peguei um monte de spoiler dele. Ele já me contou um monte de coisa. E toda vez eu falo pra ele, por que você não para de me contar? Eu gostaria de descobrir essas coisas sozinha. E aí ele, não, mas porque você ainda não tá jogando? Eu falei, porque eu estou trabalhando muito! Alguém tem que Tô sustentar muito essa casa trabalhando. aqui. E ele, ai, mas também você não para em casa, tá toda hora viajando. Eu, é exatamente por isso que eu não tô jogando, você entendeu? Você entendeu? É por isso que eu ainda não tô jogando, mas eu sei que, assim, eu como uma viciadíssima em World of Warcraft, e também... Eu gosto muito de MMORPG, eu gosto de RPG de mesa. Uhum. Eu sei que Baldur's Gate vai ser um prato cheio Puta, pra mim. é. Eu sei que vai ser um prato cheio pra Sim. mim. E Zelda foi esperto, eles lançaram no início do ano. No início do Sim. ano eu tô sempre mais tranquila. Suave. Final de ano não dá, cara. Quem trabalha nessa área de videogame Não, sabe que nessa impossível. época, final de ano não dá. Parem. Apelo que eu faço para as publicadoras. Parem de lançar jogo no final do ano, meu Deus. É, vai ser Black Friday. Vamos fazer o Black November. Nada, ninguém lança nada em novembro. Exato. Apagão em novembro. Porque, Proibido, porra, lança senão- no início do ano, gente. Por favor. Senão a gente vai ter que começar a fazer uma lista aqui pra você, ó. Castanhana joga esse, você joga esse. Já tá praticamente assim. Porque senão, Porque cara... eu joguei o Spider-Man e o Mario Wonder. Aham. E aí eu já queria jogar o Baldur's Gate, mas eu falei, eu não vou ter tempo agora. Eu vou começar só no ano que vem. Eu já peguei tanto Você não jogou nem spoiler um dele. pouquinho? Não joguei nada. Eu ia perguntar se você chegou a jogar todos os jogos que estão indicados a Game of the Year no TGA. Não joguei todos. Não joguei o Alan Wake e não joguei o Baldur's Gate. Os outros eu joguei. Você tem um palpite de quem você acha que vai levar? Eu acho que o Baldur's Gate vai levar. Por mais que eu ainda não Quantos anos que tenha... não jogou? Por mais que eu ainda não tenha jogado... Mas assim, eu acho que ele só tem mais chance de levar... Porque eu acho que o Zelda Tears of the Kingdom... Eu acho que teve algumas coisas que eles pecaram no jogo... De não trazer algumas experiências novas pra quem... Por exemplo, eu platinei o Breath of the Wild. Joguei tudo do jogo. Cara, Zelda é Então, incrível. eu não vou usar o tema platinei, porque a Nintendo não me dá troféu de platina. Mas, é assim, eu fiz tudo que tinha pra fazer no jogo. E assim, Você é completionist. eu sou. Quer dizer, eu não era. Mas não, Porque, pra quem tem agenda lotada, ser completionist, velho. É Cara. tryhard. eu não era. Mas teve 3 jogos na minha vida que eu fiz isso. E esses 3 que eu fiz isso, eu fiquei muito feliz de ter feito. Que foi o Zelda Breath of the Wild, o God of War Ragnarok e o Horizon Forbidden West. Foram os 3 jogos que eu peguei. Fortes. Tudo, que eu fiz tudo. Porra. E aí eu não sou pra todos, porque eu acho que a vida é muito curta pra quantidade de jogo que tem por aí. Mas, É difícil. mas pra alguns jogos merecem, algumas obras-primas merecem. Eu acho que o último que eu falei, pô, merece muito foi Ghost of Tsushima, que eu... pô, Ah, mas platinei aí, até o final. paciência, né? Porque É. o Hollow Knight é um que eu acho que merecia muito. Uhum. Esse merecia minha platina. Tentei. Consegui? Aí já é outra É história. porque chega os negócios que é, tipo, você precisa matar um inimigo quando ele tá caindo e você tá dando... sabe, É tipo... uns detalhes bem É que específicos. acho que aí meu ascendente em virgem pega, eu não consigo não fazer, entendeu? Tipo, é mais forte que eu. Ainda bem que eu sou mais de esportes, eu jogo bem poucos AAA, assim, senão lascou, bicho. Nossa, mas ia eu me Ghost lascar. of Tsushima tem um que eu não conseguiria. Não, aí eu tenho que assumir assim, que eu não sou tão boa jogadora pra Não. conseguir pegar uma platina daquele jogo. E Souls-like, eu não consigo nem a pau, assim, Sekiro, não sei. Nossa. Souls-like pra mim não é. Então. E aí, aonde eu queria chegar do Tears of the Kingdom. Uhum. É que assim, por exemplo, pra mim que fiz tudo do jogo, algumas experiências são muito fantásticas, outras são tipo, já estou à frente dos outros jogadores, porque eu fiz tudo do Breath of the Wild, então eu sei tudo que tem pra fazer no Tears of the Kingdom, mas algumas experiências pra mim foram um pouco repetitivas. E eu acho que uma das principais dela, que eu não perdoo,
não terem mudado, foram as skins. Por que as armaduras são várias, tantas repetidas, todas repetidas? Tem que ser diferente. Não custava, cara. Tipo, é uma coisa que eu não perdoo muito a Nintendo por ter feito isso. Por mais que agora você tenha algumas que tem uma função diferente, não sei o que lá, dá uma passiva diferente. Pô, o design delas não custava. Eu entendo você não mudar o design dos ingredientes. Uhum. Porque, querendo ou não, os ingredientes, eles faziam parte do universo e a gente tá no mesmo universo. Sim. Tudo bem, Sim. beleza. Mas a armadura, qual a desculpa? Pô, um Pô, e detalhezinho estético, Não, né? e outra, os caras sabem o público que tem. Eles sabem que o público vai prestar atenção nesses detalhes também. Mas Sim. se você faz um jogo em que, por exemplo, o mapa ali do subterrâneo, você jogou o jogo? Não joguei. No subterrâneo, eles fizeram o subterrâneo e o céu agora, né? O céu nada mais é do que alguns pedaços da terra que subiram, Sei. que todos têm mais ou menos o mesmo bioma, não muda muito. E o subterrâneo também, tem tudo o mesmo bioma, é tudo igual, é tudo escuro, dark. Tirando o Templo do Fogo, que já tem lava, é diferente. Mas tirando isso, o resto é quase tudo igual. E aí, ali no subterrâneo, no céu, você encontra mapas do tesouro que te levam a tesouros que tem no subterrâneo. Sei. E esses tesouros, a maioria são skins. E a maioria são skins que são legais, porque são celebrativas dos outros jogos. Então, você encontra, tipo, a roupinha do Zelda Wind Waker, do Twilight Princess, do Sim. Ocarina of Time, a máscara do Majora's Mask. Sim. Então, assim, é especial por causa disso. Mas, em compensação, nenhuma delas tem uma passiva muito útil. Só se você upar elas no máximo e não sei o que lá, mas nenhuma delas tem uma passiva muito útil. Então, assim, eu adoro buscar essas coisas. Pra mim, que busquei tudo que tinha pra buscar no jogo anterior, eu conhecia de cabo a rabo todas as skins. Tipo, detonada um mesmo, assim. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de buscar tudo, pra quem tem essa experiência de buscar tudo, você tem a experiência de buscar tudo de novo. Porque não muda, não é diferente. Okay. Eu entendo que essas celebrativas fazia sentido que elas fossem as mesmas, até porque elas celebram jogos antigos. Mas as outras não tinha justificativa pra armadura que você usa pra andar na região vulcânica ser a mesma armadura. Okay. Pra mim não tinha justificativa, entendeu? Eles podiam ter feito uma armadura diferente. São uns detalhezinhos pequenininhos que fazem a diferença ali na experiência do jogo. Sim. Mas algumas coisas eu acho que foram, assim, muito maravilhosas. Assim, você chegar ali na região do deserto e a região do deserto tá despopulada e tal. E aí eles fizeram umas coisas diferentes. Eles mudaram algumas coisas. Eles fizeram uma região do céu que você não consegue ir até você descobrir o segredo. Então tem várias coisas, assim, que foram muito especiais no jogo. Que eu acho que, assim, não mudou a experiência. Pra mim, continua sendo um jogo incrível. Pra mim, continua... Se eu parar, assim, não pensar no Breath of the Wild, é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Essa experiência, pra mim, ela só fica um pouco defasada porque eu fiz 100% do Breath of the Wild. Sim. Então, algumas experiências foram repetitivas. Mas, se você não jogou Breath of the Wild, ele ainda vai ser o melhor jogo que você vai jogar na sua vida, assim, na minha opinião. Não. Mas eu ainda não joguei o Baldur's Gate. Aham. Mas o Baldur's Gate, por o que eu tô vendo do jogo, ele tem uma experiência muito... de coisa que eu amo. Eu adoro RPG. Entendeu? Eu adoro quando você faz alguma coisa. Pra mim, isso sempre foi uma magia no jogo. Quando você faz alguma coisa e aquilo impacta na história. Que muda um caminho, né? Ele age como, tipo, pô, existia antes e depois, saca? Tipo, Sim. é um jogo geracional, né? Que a gente fala, tipo, é um jogo que marca tanto que, tipo, ele crava o nome dele na geração. Tipo, sei lá, um Skyrim da vida talvez Sim, tenha sim. sido um impacto assim, né? E é foda, porque, tipo, você citou isso, então, pô, teria Diablo, teria um Path of Exile, saca? Tipo, tem... Só que Baldur's Gate, cara, até eu, assim, que eu não sou muito de RPG, MMO, pra mim, alguns, mas Baldur's Gate, eu falei, caramba, eu preciso jogar esse negócio. Eu não joguei ainda e tô nessa de eu preciso jogar. Mas é porque, assim, ele trouxe uma parada, assim, muito interessante. Apesar de que uma coisa que eu não gosto muito que eles trouxeram no Baldur's Gate é a batalha por turno. Não sou muito de batalha por turno. Mas, do jeito que eles
Pela mecânica do fizeram- jogo, porque você falou que você gosta de RPG, né? Eu de gosto, mesa. eu gosto. Sim. Mas de uma forma geral, assim, é porque, é claro, eles fizeram toda essa dinâmica do RPG de mesa. Mas, de uma Sim. forma geral, assim, jogos eletrônicos, muito raro jogar jogo eletrônico de batalha por turno. Não gosto muito. Uhum. Eu prefiro A dinâmica da... a da porradaria. Sim. Sim. Mas eu do adoro, assim, uma coisa que eu sempre gostei muito é aquela coisa de quando você chega. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Assassin's Creed Odyssey. Você chega, tem uma missão secundária, aleatória. Você tá passando ali, aí tem um cara que tá tentando matar uma família. Matar uma família inteira. Uhum. E aí, esse cara, você vê que ele é um desgraçado. Uhum. E ele tá falando que ele vai matar essa família inteira porque essa família está amaldiçoada. E você fica com uma dó daquela família. Sim. E aí você tem a opção de salvar aquela família, matar esse cara e salvar a família, ou deixar ele matar a família e não tenho nada a ver com isso. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e ajudei a família. Sim. Porque eu não sou uma nice guy. Nice girl. Aí eu fui lá, matei o cara, salvei a família. Depois eu voltei naquela região e a região tinha sido devastada porque eles estavam realmente doentes, a família, e com uma epidemia e que passou para todo o povoado e aquele povoado não existia mais. Putz, Puta. a escolha. E esse tipo de coisa, pra mim, eu como uma jogadora de RPG, Então, Isso pra Red mim é Dead um fato Redemption. muito bom. Red Dead Redemption você Joguei, jogou. joguei. Porra, então Red Dead é. Redemption, nossa, como eu chorei. Aquele maldito cavalo. Eu adoro Aquele ver maldito reacts cavalo. das pessoas vendo o final, saca, cara? E Eu você chorei falou... tanto com o cavalo, mas tanto, num E nível... o cavalo que pega a galera, né? Não, porque o Isso que é cavalo... mais- o cavalo pra mim... Arthur Morgan, foda-se. Cavalo, cavalo. Porque assim, o que Foco aconteceu? no bichinho. Você lembra o Foco no nome do bichinho. seu? Claro, meu chamava Pé de Barranco. Por quê? Tem uma explicação porque ele chama Pé de Barranco. O que aconteceu? Eu fui lá pegar o cavalo na neve. Ah, Só o o Andaluzian. bendito cavalo na neve. Aí eu fui lá, Branco. peguei o cavalo na neve. Mó dificuldade. Achei o cavalo. Aí peguei o cavalo no primeiro barranco. Eu tropecei, o cavalo morreu. Pô. Aí eu falei, lascou, vou voltar pra buscar. Outro. Quem disse que tinha outro? Não tinha outro. Eu matei o cavalo. Aí eu falei, cara, não dá isso aqui, eu vou voltar o save. Voltei o save do PlayStation. Voltei o save. Meteu o chute Caramba. no processador. Nossa, eu dei de louca, voltei save. Aham. E aí peguei e voltei lá e peguei o cavalo. Aí dessa vez já fui munida do cenoura, sei lá o que era que você usava pra reviver o cavalo se ele morresse, esqueci. Uhum. Já fui munida, peguei o cavalo de volta. E aí ele, em vez de chamar ele de pé de pano, chama de pé de barranco. Pé de Que barranco. é muito bom, genial. Perfeito. E aí só que aí esse cavalo foi comigo o jogo inteiro. Puta. E aí tem um momento. Ah, isso não é mais spoiler, gente. O jogo lançou em Pô, 2017. gente, Se é. você. Passou. Se isso é spoiler pra você, você. Cara. Aí é problema seu, desculpa. Mas aí, aí tem um momento que o cavalo morre, né? Sim. Quando o cavalo morre, eu achei. Não, eu fiz alguma coisa errada. O meu cavalo. Não. Onde eu É. errei. Onde eu É. errei? Eu voltei o save. Porque eu falei, alguma coisa. Eu tenho que refazer alguma coisa. Ela repassou várias vezes pela cena. Então. E eu chorando. Eu, não! Ele não pode ter morrido, pé de barranco, não! Não, pé de barranco! Eu voltei. Voltei. Não consegui. Sim. E aí ele morreu. E aí, assim, depois disso, o meu coração já tava destroçado. Então, quando o Arthur Morgan morre, eu já tava assim... Tudo bem, Eu já não perdi tem. meu cavalo. O pé de Nem barranco dói mais, morreu. né? Aquela cena do anime, né? Uma, assim. Buraco. O personagem principal morreu umas cenas atrás, que foi o Sim. pé de barranco. O Arthur Morgan já não tô mais nem aí pra quando ele. o bichinho é... Quando pega O em bichinho bicho pega no coração. Exato. Falando em bicho, você jogou Stray? Joguei, é uma gracinha Que esse você achou? jogo. Ai, achei muito lindo o jogo. Achei curtinho, né? Ele acabou, acho que eu Sim. fiz em uma live ele. Mas ele, uma gracinha o jogo. Se sentir um gatinho. É muito bonitinho. Eu chorei logo no começo, a primeira cena, quando o gatinho... Eu espero que também não seja spoiler aí, quem não jogou Stray, jogue. Pula essa parte, mas quando ele cai ali, meu Deus, o gatinho caiu. Aconteceu um jogo de bicho, Morreu. pega muito, não tem como. É, cara, não tem Não, jeito. eu adoro essas coisas que você fala, não, beleza, morreu. E aí, não. Mas o final, tudo bem, não vou falar o final, mas eu achei que o final do Stray foi meio. Eu esperava um pouquinho mais, alguma coisinha... O jogo foi tão legal, aí o final. O jogo, eu não joguei, mas o jogo chamou muita atenção quando
começou os trailers de tipo, pô, você vive a vida do gato. e É tal. incrível. Você Minha ser um gata ficou gatinho. doida. Minhas gatas ficaram tudo doida. É porque ele foi Os muito bem barulhos feito do na gato. relação a É, isso. porque ele ficava miando, e minhas gatas assim, se esfregando no... Foi muito engraçado. Eu tava fazendo live, e aí o tempo todo elas passavam, assim, se esfregavam, não sei o que lá, se esfregavam no monitor. Para e fica olhando assim, quer tentar pegar na tela. É, Ai, muito que bonitinhas. Ficaram doidas. Nive, nossa, baita papo sobre, Baita papo. sobre isso. Mas é sobre videogame. tudo. Você Manda falou ver. que Zelda Breath of the Wild tipo um jogo da vida, assim. Foi. Qual o seu jogo da infância? Qual foi seu jogo da infância? Meu jogo da infância mesmo foi Donkey Kong 2. Foi, assim, Ah. o jogo que eu mais joguei na infância. Caraca. Bom, eu joguei tudo quanto era coisa de Super Nintendo, mas como a gente naquela época tinha uma quantidade limitada de fita, vários jogos a gente jogava 1001 vezes, né? Sim. Então eu acho que todos os jogos do Mario, do Super Nintendo, eu joguei 1001 vezes. E o Donkey Kong, o 2 em especial, foi o que mais me pegou. Eu não tinha o 3. Eu pegava o 3 emprestado com um amigo meu da rua. Então, eu joguei ele um pouquinho menos, mas depois de adulto eu joguei mais vezes. Mas o 2 era a minha fita favorita. Era aquele que eu, quando eu pegava, falava, ai, que jogo eu vou jogar hoje? Depois de já ter jogado 1 milhão de vezes cada Você fita que olhava eu ele assim tinha. pra ele de cantinho, ele ali, roupa. Ele olhava pra mim, eu olhava pra ele. Mas eu jogava um pouco de tudo. Eu tinha, assim, minhas fitas que eu tinha. Eu tinha uma que era meio lado B, que várias pessoas não conhecem, não sabem do que eu tô falando, que chamava Lester. Que era um cara meio nerdzinho, que ele ia pra floresta pra tentar salvar a namorada dele. Que era uma nativa americana. E que ela tinha sido raptada. E ele era, assim, mega nerdola, tentando salvar ela, só que tudo ele tinha medo. Então, toda vez que ele chegava perto de algum bicho, ele olhava pra câmera e falava, não! E saía correndo. E aí, você tinha que voltar com ele. A segunda vez, ele andava assim, devagar. E aí, na terceira vez, ele já conseguia andar reto com os personagens. Tinha uma progressão. Tinha uma progressão. Aham. Nossa, eu lembro da musiquinha até hoje. Eu adorava esse jogo. E aí, esse foi um jogo que eu joguei bastante. Eu gostava dos que tinha da Disney também, né? O Aladdin, o Rei Leão. Looney Tunes, o do Tiny Toons. Tiny Toons era muito legal. O do Papaléguas e Coyote. O que é o clássicos. International, Superstar Soccer, Deluxe. Aham. E todos, assim, do Mario também. O Mario World, acho que era o meu favorito. Mario Kart. Mario Kart é muito bom. Boa. Mais uma pergunta pra gente. A gente tá fazendo algumas perguntas que a gente já vai cortando em clipes, né? Nive, fala pra gente, na sua carreira, assim, algumas pessoas que te inspiraram pra você fazer o que faz hoje. Eu acho que, assim, na época, é difícil eu falar quem me inspirou antes de eu começar. Sim. Porque eu não tinha muita inspiração. A grande inspiração que eu tinha, que eu comentei, era a Naomi Kyle. Porque ela era mais próximo do que eu fazia, né? Apesar dela não apresentar campeonato, ela apresentava os programas do IGN internacional, né? Então, ela fazia os programas de notícias, de games e tudo. Então, ela tinha um formato ali que podia ser algo a me inspirar. Apesar de que quando não é no seu idioma nativo, não é tão simples, né? Mas que pra mim, mesmo assim, foi um caminho muito especial, assim. Principalmente porque eu já seguia ela já fazia muito tempo. E aí, teve um dia que eu recebi uma mensagem dela. E ela mandou uma mensagem pra mim, me parabenizando pela minha carreira. Porque me viu em, sei lá o quê, algum campeonato internacional que eu tava apresentando. E aí, ela me viu e tal. E aí, eu fiquei em choque. Que eu falei, caraca, ela, meu Deus. Ela foi uma inspiração pra mim. E aí, mandei uma mensagem pra ela, assim, em choque. E aí, ela foi uma fofinha comigo. Ela falou assim, nossa, mas se eu fui sua inspiração, você tá indo muito bem, sabe? Uma bonitinha. E aí, a gente até se conheceu numa E3, acho que em 2018 a gente se conheceu. Tiramos foto junto, gravamos um vídeo junto, uma bonitinha ela. E aí, acho que ela foi uma grande inspiração pra mim. Mas hoje em dia, cara, é muito doido. Porque hoje em dia eu me inspiro muito em várias pessoas, sabe? No final das contas. Até pessoas que falavam que se inspiravam em mim. Hoje em dia, é muito fácil você se inspirar em muitas pessoas. Porque o meu cenário já tem muitas pessoas inspiracionais, entendeu? Então, eu acho que perde a pessoa que não olha pro lado pra buscar inspiração, sabe? Sim. Porque, no final das contas, a gente tem tantas histórias hoje, tantas coisas a compartilhar, a dividir e a aprender com os outros, sabe? Que hoje em dia, sei lá, hoje em dia eu tenho muitas inspirações, assim. Acho que eu vou
eu posso citar algumas aqui, mas eu fico até sem graça de citar algumas, porque vai ter gente que vai falar, mas citou fulano e não citou eu. Mas, assim, basicamente, tenho muitas pessoas que trabalharam comigo que eu aprendi muita coisa com elas, assim. Perfeito. Uma outra pergunta. Você trabalhou na Globo, né? Trabalha, né? Junto com eles. Então, e fora isso, eSports Awards, já foi apresentador dos Sports Awards, etc. Então você já viu muitas pessoas famosas, né? Sim. Existe alguma pessoa ou algumas pessoas que você já ficou starstruck? Ou seja, você olhou pra ela, você teve um choque e falou, caraca, Meu Deus, é essa ela. pessoa. Ou caraca, é ele. O Kiko. Quando eu vi o Kiko do Chaves. O Kiko do... Eu preciso tirar uma foto com ele! Maravilhoso! Caraca. Eu sou muito fã de Chaves. E aí, quando eu vi ele tava no Brasil, ele tinha vindo pra uma Comic Con. Eu fiquei muito em choque. Aliás, agora falando nisso, eu me lembrei de parte da outra pergunta que você tinha me perguntado sobre hobbies e coisas assim. Que eu esqueci de falar que música é um grande hobby da minha vida. Então, se tem uma pessoa que eu ainda fico babando absurdamente, é o Paul McCartney, que eu, inclusive, vou nos shows dele. E estarei lá também. Estaremos lá, então. Que, assim, tudo pra mim. Sou muito apaixonada, sou Beatlemaníaca desde a minha infância. Então, assim, sem palavras, sem palavras. Pra quanto eu amo ele, assim, que eu vejo ele... Claro, eu vi ele a quilômetros de distância no palco, né? Sim. Porque eu fui no show dele em 2019. Mas é uma pessoa que, se tivesse na minha frente, acho que eu travava, eu sei lá o que eu faria. Mas é uma pessoa, assim, se eu te falar quem é seu grande ídolo vivo, definitivamente é o Paul McCartney. Caraca. Eu ainda, eu como uma Beatlemaníaca, eu ainda era mais, meu Beatle favorito era o George. Mas o Paul também. O Paul também era. Todos são. Meus Beatles favoritos são os 4. Perfeito. E esse é um amor que você e o Felipe compartilham, né? Porque eu lembro de já ter visto vários vídeos dele falando sobre Beatles. Sim. Tipo. Mas ele ainda não entende o meu amor por Sério? Beatles. Sim. Caramba. Porque E quando eu cada falei um pra tem uma ele- conexão muito pessoal com... Sim. Porque ele fala... É porque, assim, ele gosta muito de Beatles e tal. E na época, ele sempre soube que eu era Beatlemaníaca. Quando ele fez o documentário sobre os Beatles, se você olhar, tem lá no documentário dele, tipo, os créditos. Tem o meu nome, porque eu ajudei a fazer parte de revisão de roteiro. Mas isso... A gente era só amigo, nada a ver. Muitos anos atrás. Mas porque ele sabia que eu era super Beatlemaníaca. Mas, assim... Especialista no assunto. O grande artista da vida dele é o Michael Jackson. Então, assim, quem é o grande ídolo dele era o Michael Jackson. Então, eu falei pra ele que eu ia nos 2 shows do Paul McCartney. Estou tentando ver a minha agenda, se eu consigo ir em 3. Mas aí ele ficou, mas por que você vai ver 2 vezes o mesmo show? Aí eu falo pra ele, bota a mão na consciência. Se fosse o Michael Jackson... Se você soubesse que o Michael Jackson tá fazendo possivelmente os últimos shows da carreira dele, Exato. Sim. você não tentaria em todos que você pudesse? É um ótimo argumento. O Paul McCartney todo ano é a última turnê dele. Mas uma hora vai ser, entendeu? Uma hora vai Você ser, vai correr o risco cara. de não ir, ver o Beatle vivo, tá ligado? Exato, cara? até pela idade dele. Eu vi ele em 2019. Eu lá ia imaginar que eu só ia ter oportunidade de vê-lo de novo 4 anos depois. Exato. E se me falassem, em 2019, falassem, olha, ele vai voltar daqui a 4 anos no Brasil, você ia ficar? 4 anos? 4 Peraí. anos. Peraí, Porra, calma lá. O velho tem quantos anos? 80, você entendeu? Você fica meio, Sim. né? Exato, Não dá pra você. exato, É o tipo de exato. coisa que não dá pra você arriscar. Mas o Felipe já me perguntou umas 3 vezes assim. Nossa, mas você vai em mais de um dia de show? Não, tô E a apertando... experiência é diferente também, né? Vai, Você não tá muda, entendendo. Você não muda. entende. Porque assim, por mais que ele goste dos Beatles, ele gosta muito de Beatles, mas ele gosta de Beatles da mesma forma que eu gosto, por exemplo, de Queen. Eu adoro Queen, mas Beatles, eu conheço todas as músicas deles, tive todos os discos deles, não sei o que lá, conheço Você chegou tudo a daquela ver o história. filme que fizeram? Dos Qual Beatles, que é do dos? Yesterday? Não, um outro que fizeram, que eu esqueci agora o nome dele. Nossa, fugiu. Mas é tipo, que um cara ouve as músicas dos Beatles, acontece um apagão. É o É Yesterday. Yesterday. É o Yesterday. É. Sim. Não, eu já vi todos. Já vi todos os filmes que os Beatles Chorei muito fizeram. assistindo. É maravilhoso esse filme, né? Eu tinha perguntado pros meus amigos esse final de semana, tipo, tem algum cantor, alguma banda vivo ou morto que se assim, você precisasse passar pelo perrengue que os Swifters estão passando, você passaria só pra ver essa pessoa, pra você então os Paul Beatles? McCartney, definitivamente. Você E tá Paul ligado que eu sou McCartney. Swifter, né? Você é Swifter, né? Então, Nossa. pra você seria a própria Taylor Swift.
Exato. Esse perrengue eu não passaria por ela, não. Mas pelos eu nem Beatles gosto de Taylor e ele Swift, pelo na Michael, verdade. né? E ele pelo Michael, Perfeito, exatamente. perfeito. Mas é porque assim, é justamente, o engraçado, porque antes de gostar tanto de Beatles, eu gostava muito de Guns N' Roses. Amava Guns N' Roses. Cresci E muito com aí, Guns. eu gosto muito É até muito bom. hoje. Eu fui no show dele no Rock in Rio e foi maravilhoso. Ah, ele não tava cantando. Guardar as devidas Não proporções. importa, você estava Dane-se. ali, você nem ouve. Quando você tá ali no show, você nem ouve o que o cara tá gritando, você só tá sentindo a energia da galera. Ai, tá todo mundo ali Tá, feliz. só tá junto. maravilhoso. A habilidade dele de envolver a audiência é mais do que o suficiente. E aí foi maravilhoso. Mas aí o que eu fiz? Quando eu comecei a ficar muito bitomaníaca, eu comecei a trocar todos os meus CDs do Guns N' Roses por CDs dos Beatles na galeria do rock. Aham. Muda a página, né? Muda a página. Por mais que assim, eu adoro Guns N' Roses até hoje. Gosto muito, mas assim, não é no mesmo nível, entendeu? É. Sim. Não é no mesmo nível. Eu tento falar pro Felipe pra ele assistir comigo os filmes dos Beatles. O Yellow Submarine, ele gosta muito de animação, o Felipe, né? Já foi animador 3D, ele gosta muito. Mas eu falo pra ele, vamos assistir o Yellow Submarine, uma animação maravilhosa dos Beatles. Não assistiu ainda comigo. Tá enrolando. Não, vamos assistir. Sabe aquela coisa Um de dia a uma gente hora? assiste, põe na Um lista. dia a gente assiste, põe na lista. Vamos marcar aquela cerveja? Vamos marcar. Vamos marcar. É isso, entendeu? Então, na realidade, só que musicalmente a gente tem um gosto muito diferente no final das contas. Saquei. Por mais que Beatles é uma coisa que ele gosta também, mas no geral eu gosto mais. Eu gosto mais de rock, eu gosto de jazz, eu gosto de MPB. Eclético. Eu sou eclética, mas assim, tem algumas. Essas são as coisas que eu mais gosto. Saquei. Que é rock, MPB e jazz. E ele gosta muito. Ele gosta de música eletrônica, ele gosta de pop. E ele não gosta muito de rock. O rock que ele gosta é, tipo, no máximo rock clássico, assim, Beatles, Eu Queen. tô mais do seu lado da moeda. Meu avô era contrabaixista de bossa nova, então eu cresci muito com MPB e tal. Cara, Nível, eu vou ter que cortar nós aqui, porque senão não vai parar de falar. Ah, é tá? meu rodízio. Esse é o rodízio hoje. Só queria... né, primeiro, eu vou deixar os agradecimentos pra Sá. Minha última vai ser... O que a gente pode observar pro futuro? Próximo da Nive? O que temos que ficar esperto? Porque 10 anos de Uau. carreira, parabéns. Muito Eu obrigada. sei que tem muita coisa rolando. O que a gente tem que ficar de olho aí? Tem um painel muito especial no Unlock da CCXP. Perfeito. O Unlock da CCXP é um evento que acontece pré-CCXP, que é onde eles contam... É um evento mais business, digamos assim, que é com a galera mais da indústria, que é contando sobre os segredos do sucesso, assim, tanto da CCXP quanto dos convidados que estão lá falando sobre esse mercado, né? Então, esse painel vai ser muito especial, contando um pouco da minha trajetória desses 10 anos de carreira e o crescimento do cenário esporte eletrônico muito paralelo ao crescimento da minha história, o quanto a minha história converge com o crescimento do cenário e o quanto a minha história também ajudou a contribuir com o crescimento do cenário, né? Então, é parte do que eu vou estar contando lá. Vai ser um painel bem especial, comemorativo, dos meus 10 anos de carreira. Aí, depois, temos Prêmio Esportes Brasil. Grande. Aguardem, porque tem uma pessoa incrível apresentando comigo. Não posso contar quem é. E... Depois disso... E ano que vem a gente tem o Pan-Americano de Esportes Eletrônicos, que vai ser muito especial também, já para junho. E o resto, a vida vai fazer a gente descobrir. Perfeito. Né? Mas Acontece, né? que dentro disso Acontece. tenha muitos animes, muitos games e tudo mais. Para também descansarmos. Nive, Sarinha, foi um prazer te ter aqui. Muito obrigada por ter vindo. Tinha muito mais coisa, né, que a gente queria perguntar. E se deixar, a gente vai ficar falando até amanhã, mas... né? Não rola. Queria te agradecer pela presença, pelo papo. Foi incrível, muito bom. Ai, eu foi um adorei prazer. te conhecer. É muito maravilhosa essa menina. Amei. Bom, Amei, e Sá. assim como, tipo, pra mim você serve de inspiração, eu tenho certeza que pra muitas outras pessoas, sei lá, tipo, a galera vai curtir demais assistir esse episódio, sério. Ai, obrigada, Assistam, meu se amor. inscrevam, deixa o like, porque, cara, tá incrível. Foi incrível. Nive, também queria agradecer, obrigado. Sempre um prazer falar com você. E é isso, acho que, como você falou, você é uma inspiração não só para as mulheres, mas também para os homens do cenário, né? Para todo mundo do cenário. Então, eu queria agradecer. Prazer em Você receber também, você tamo aqui. juntasso aí. Muitos Tamo anos. junto. Tá louco, Muitos hein? anos se cruzando aí, Velha trabalhando guarda. junto em eventos. Velha guarda, mas Tamo estamos novinho ainda, né? juntasso. É. Tem, exato. tem. São novíssimos. Dá pra gastar ainda. Obrigado, Tamo viu, junto. Nive? Fica a Muito sua última obrigada. palavra aí pra você também. É isso aí, galera. Agradeço muito o convite, foi muito especial estar aqui. Eu gosto muito do Mais Esportes, é um
Um portal que, querendo ou não, já faz muitos anos que eu acompanho. Me ajuda a me inteirar sobre o cenário, sobre as coisas. Que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, em vários jogos ao mesmo tempo. Então, eu vejo muita coisa por aqui. Então, pra mim, é uma honra poder estar aqui com vocês. Muito obrigada, eu amei estar aqui. Foi incrível. Muito especial. Um beijo grande, gente. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Queria agradecer novamente a Natura, né? Exatamente, já falar. A gente tem que agradecer também É, a Natura, por nossa favor. patrocinadora, que nos mandou pra Coreia, tá fazendo esses episódios serem possíveis. E, né? Crescimento aí do nosso cenário. Obrigado. Valeu, Natura. Valeu, Até a 2v1. próxima. Beijo, beijo. Se inscrevam e deixem um like. Tchau, tchau. Tchau, tchau.